Então, meu filho, vai. Vai, porque eu sinto que é o que você que é que a sua intuição tá falando. E se sua intuição estiver falando, vai dar certo e você tem minha bênção. Então é forte, né? Cara, quando ela me falou isso, eu olhei bem fundo assim pra ela. Quando ela falou assim, eu fiz de tudo pra você não ser um vendedor. Olhei bem fundo e só virei e falei pra ela, mãe, isso vai dar um storytelling. Vai dar um storytelling. Muito obrigado por isso. Hugo é tipo... Tá rolando? Tá. Tipo o que, mano? Fala. Não, aquele cara lá do Primo Rico, como é que é o nome? Esqueci o nome dele, eu sei. Como é que é o nome dele? Que apresenta agora também, se né? você sabe o nome do cara lá do Primo Rico... Esqueci o nome dele. Fala, minha gente, começando mais um PandaCast. PandaCast 66, o último PandaCast do ano. O último PandaCast do ano. Que isso. E aí, Hugão? Consistência, rolando, gravando, aprendendo. Todo episódio é um aprendizado. Hoje não vai... Será que as pessoas que estão nos ouvindo já fizeram 66 vezes? Boa pergunta. Pra colocar aí nos comentários. De quem será essa voz? Misteriosa, né? Hoje eu tô tendo a honra de receber novamente. Eu vou colocar depois o print do primeiro PandaCast que você foi, que você ajudou a gente lá no começo. Tu me levaste no quintal da tua casa, né? Tipo isso. Gente, no PandaCast de hoje eu tô recebendo Iago Bahia. Ele que é diretor comercial e sócio da maior escola de oratória da América Latina, a Vox2U. Iago, satisfação enorme te receber aqui, meu irmão. Eu que agradeço. Tá liberado de falar palavrão? Pode ficar à vontade. Se não tivesse também, foda-se. Fiz essa mesma piada no primeiro podcast que eu fui. Qual que foi o número, será, do podcast que eu fui lá no... Do PandaCast? Primeiro, o primeiro? Peraí. Foi lá na... Vai falando que eu vou procurar aqui. Era Benjamin aquilo? Era Benjamin. Lá era um casarão. Era do casarão do Rafael Portal. Lá no casarão. Tava tudo bagunçado. Tava. Pra me receber. Eu tinha... Na verdade, era uma câmera que eu tinha ganhado. E aí eu usava só um microfonezinho assim, meio... Tudo tem o começo, né? Um microfone meio Paysandu. Meio Paysandu. É coisa ruim, tá? Meio Paysandu. Microfone meio Paysandu. Verdade. E aí naquela... Eu lembro que eu tinha acabado de voltar de Florianópolis. Tinha que batido isso? um papo lá com uma galera aí que começou um dia desse. Pablo Marçal. Tu tinha voltado dessa parada aí? Acabaram de voltar. Carlos Luiz, eu lembro que eu... Peraí que eu vou achar aqui. Lá no Empreende Brasil. PandaCast 21, Iago Bahia. 21. Depois então de... 31, 41, 51... não sei, matemática 61, não é comigo. Depois de 45 episódios, estou aqui de novo. Parabéns, gente. Que constância, cara. Tá rolando a constância? Tá rolando. Porque melhor do que você ser muito bom... A primeira dica aí pra quem tá nos ouvindo e vendo. Melhor do que você ser muito bom em só um período, é melhor você ser só bom em vários períodos. Verdade. Faz sentido? Eu acredito nisso. Antes da gente começar, eu posso falar do patrocinador deste podcast? Por favor. A empresa que nos ajuda a fomentar empreendedorismos e negócios, insights e aprendizado para outros lugares, que às vezes a gente nem sabe para onde está indo esse podcast, né, Hugo? Eu vou falar aqui da V3 Veículos. Boa. A V3 Veículos que ajuda você a alcançar o seu sonho automotivo. Final de ano é bom de trocar de carro. Claro. E na V3 Veículos, tu sabe a importância de um atendimento de qualidade, né, Iago? Na V3 você tem um atendimento humanizado, desde o Instagram até presencialmente a uma consultoria do melhor veículo que você precisa para você ou para sua família. Então, para você que quer trocar de carro, quer ter o carro novo, vai e conhece a V3 Veículos, o QR Code está na tela e você já entra direto no Instagram deles. Aí faz o seguinte, segue e eu desafio você, qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast, manda uma mensagem e um consultor, Iago, vai te responder na hora. Você tem 3 minutos para eles responderem. Se não responderem até 3 minutos, pode comentar aí. Olha, segui, mandei mensagem e não responderam. Tu sabia que, inclusive, na minha época de Stone, uma das coisas que a Stone lançou e inovou, para quem não sabe, fui vendedor quase 2 anos na Stone, é o atendimento em 5 segundos. Inclusive, o nome do livro da Stone é 5 segundos. Sério? Se você ligar agora para a Stone, vai ter um cara lá no Rio de Janeiro que vai te atender em 5 segundos. Então, legal. 3 minutos é bom pra caramba. Não, a V3, ela é outro nível, cara, o atendimento. Porque às vezes tu quer um carro pra tua vida e tal, mas, tu é um cara solteiro. Aí ele vai falar, Iago, beleza, tu é um cara solteiro,
eu sei, mas, pô, dá uma olhada nesse daqui. Esse daqui vai te servir dessa forma. Legal. Ou ao contrário também. Pô, tem um cara casado, precisa de um carro espaçoso, criança, compra. Vai nesse aqui. Então, Legal. lá na V3 tem toda essa consultoria. Obrigado, Marcos, Lana. Por esse ano vocês ajudaram muito a gente. E vamos lá, começar. Eu vou começar hoje. Eu falei que o meu objetivo hoje é te fazer chorar. Ai, será? Porque Porque você a tem. Vox Belém tá triste porque eu vou agora pra Ribeirão. Você tá em clima de. Chorar. Tá em clima de despedida. Clima de despedida. E meu irmão, antes da gente falar dessa tua transição, que é uma grande transição, né? Nacionalmente agora você com certeza vai ser reconhecido. Mas me conta do começo ali, do teu estágio, porque tu estudou Direito. Como foi para tu entrar na área de vendas, primeiramente? Legal. Engraçado, eu até fiz um vídeo recente no meu Instagram, @oiagobahia, que a gente não nasce vendedor. A gente vai se tornando pelo caminho. E é bem interessante também, porque quando a gente é mais novo, a gente às vezes já tem um potencial para fazer alguma coisa, só que às vezes os nossos responsáveis eles não percebem isso. Verdade. Então eu não me imaginava vendedor quando eu fui numa fase mais adulta, só que quando eu era criança eu já tinha uma pintada que seria realmente vendedor. Então tem uma história que a minha mãe adora, que eu peguei um autógrafo de um jogador muito famoso. Minha mãe trabalhava na época no hospital, e aí foi lá visitar as crianças que estavam precisando, e aproveitou, bateu uma foto e pegou um autógrafo pra mim. Um abraço do fulano para o Iago. É um jogador bem famoso, faz tempo. E aí chegaram e ela chegou com autógrafo pra mim. Aí eu levei pra escola. É o primeiro dia que eu levo pra escola, vou mostrar pra todo mundo, né? É o moleque que eu tenho aqui o autógrafo do jogador da vez, aqui, o craque brasileiro. Tu já eras sacana nesse. O craque brasileiro, que tinha o quê? Uns 8 anos, por aí. E aí eu comecei a ver uma alta demanda. Se tem demanda é porque tem oferta. Isso claro. Eu não sabia disso. Hoje, óbvio, se tem oferta, é porque tem alguma demanda, tem gente querendo comprar. É por isso que tá caro alguma coisa. E aí, nesse sentido, eu peguei e comecei a pensar, pô, e se eu vendesse pra tocar e baterem foto com o meu autógrafo do fulano? Aí foi a minha primeira empresa informal que eu abri. Eu cobrava 50 centavos pra tocar, ver assim, o autógrafo, e cobrava R$1 se quisesse bater foto. Então, aí um dia eu chego cheio de dinheiro em casa, aí minha mãe fala assim, meu filho, de onde você tirou esse dinheiro? Meu Deus, tá roubando, o que aconteceu? Eu falei, mãe, se eu te contar, a senhora vai me brigar. Eu falei, não, o que foi? Não, eu tava vendendo aqui pra tocar e pra bater foto com o autógrafo do fulano. Ela, não acredito, me deu uma bronca, mas depois começou a rir. E aí molhou meu autógrafo, aí foi a primeira vez que eu quebrei na minha vida. Rasgou o autógrafo do jogador. Acho que foi energia negativa isso aí. Sabe o que eu fazia, velho? Eu não tinha, né, na minha época de escola, pelo menos, eu acho que eu sou mais velho. Qual é a tua idade? Eu vou fazer 27 agora. Ah, tá muito novo, pô. Eu tenho 33. Eu fazia... O Dragon Ball tava muito em alta. E aí tinha o negócio dos livros que tu pegava o papel, botava por cima e cobria assim o desenho. Eu fazia esse desenho, ia na Xerox, imprimia e vendia na escola. Tipo assim, a Xerox era 5 centavos, eu vendia tipo 10, 15 centavos. Eu fazia isso na escola. Cabeça do empreendedor. Cabeça do empreendedor. E várias vezes eu fiz muita coisa, vendi chopp. Nunca nada deu certo, mas eu fazia. Legal. Aí teve uma época também que eu começava, o PlayStation 2 tava bem famoso e a pirataria lá tava alta. Então às vezes eu comprava lá no Panorama 21. Que isso, mano? De Belém aqui vai saber onde é o Panorama 21, perto do Mangueirão, pra lá que eu morava. Eu ia lá, comprava jogo a R$2, levava pra escola e vendia R$5. Jogo e DVD, pirata. Tudo pra fazer uma renda extra. Eu tava entendendo que eu posso construir a minha renda. Eu não tenho que esperar que a minha renda caia no meu colo. Eu tenho potencial para construir a renda que eu preciso ganhar. Mas enfim, a vida seguiu, fui amadurecendo, sempre gostei de ler, tem que escolher a faculdade, escolhi Direito. Minha mãe professora de Direito, meu primo que era próximo a mim também advogado, vai fazer Direito, que é um leque de opções. Quem é do Direito sabe, que já deve ter ouvido essa palavra, é um leque de opções. Eu estudei Direito também. Pois é, não é bem assim, não é bem assim, não. Viu? E o mercado é bem inflado. Verdade. E aí eu entrei na faculdade. Só que sabe quando tu não vai sentindo teu coração transbordar, não vai sentindo que você é muito bom naquilo, que você é mais um. E olha que eu tentei um monte de coisa. Eu estagiei em órgão público, estagiei na Procuradoria do Estado por 2 anos, estagiei em escritório de advocacia por 2 anos. Mas tu gostava do curso em si? Eu gostei muito do curso. Cara, eu gostava muito da parte inicial, que depois que você vai estagiar, você vê que a parte inicial, que é filosofia, sociologia do direito, introdução ao estudo do direito, eu adorava essa parte. Uhum. Só que o direito na prática não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E aí começou a ir lá pro 6º semestre, que é quando começa a prática,
E eu já comecei a ficar assim, putz, não é tão bacana como eu pensava. Uhum. Eu cheguei até a ser pesquisador, tive participação em livro lá no grupo de pesquisa. Então eu dava tudo, eu tinha tudo de potencial para realmente, teoricamente, ser um bom profissional do direito. Mas Seguir eu na precisava carreira. bater mais forte. E o que aconteceu, isso é uma parte que eu nunca contei. Nunca contei essa parte da história aqui. É que eu tinha uma demanda em casa, de demanda financeira. Eu tinha pais que gastavam bastante dinheiro, acabavam fazendo de forma irresponsável. E quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, minha bolsa de estágio, eu lembro que a minha primeira bolsa foi de R$650. Primeira bolsa que eu ganhei de estágio. E eu tive também uma quebra de padrão muito grande na hora que meus pais se separaram. Então, até uns 16 anos, tinha uma vida muito boa, um padrão de vida alto, realmente. Mas aí meus pais se separaram, minha mãe teve que ir pro interior, tive que morar com meu pai no apartamentozinho de o quê? Uns 36, 39 metros quadrados. E a gente lá começou a ver uma situação bem parecida. Então eu ganhava meu dinheiro, ganhava minha bolsa e eu gastava tudo. Gastava tudo, cara, incrível. Aí quando eu ganhava na sexta-feira, então, tá doido. Ia direto pro mormaço, Que isso? ou pro biruta, gastava tudo, cara. E aí eu comecei a me ver numa situação em que eu não tinha mais papai e mamãe pra me ajudar. Falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Aí um primo meu me recomendou que eu lesse o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que quem tá ouvindo e vendo a gente aqui já deve ter ouvido falar, pelo menos, nesse livro. Eu comecei por ele também. Ó, que legal, né? Eu acho que muita gente começa por ele. Muita gente. E tem um conceito do... Esqueci o nome dele agora, mas é de um livro chamado Hábitos Atômicos, que ele fala exatamente isso. Que quando você adquirir um hábito positivo, há uma grande chance de você adquirir novos hábitos decorrentes desse hábito positivo, como, por exemplo, acordar cedo. Sim. Se você começa a acordar cedo, muito provavelmente você vai ter mais tempo livre, você vai ler, ou você vai se exercitar, e aí você acaba tendo outros hábitos. E lá no final do livro, o Robert Kiyosaki fala que a habilidade que todo mundo tem que desenvolver é aprender a vender. Então o Robert Kiyosaki vendia bastante imóvel, comprava e revendia imóvel, faz isso até hoje. Sim. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, cara, preciso aprender a vender. Aí comecei a ler um pouquinho sobre vendas, isso já na faculdade, eu estagiando, até que eu li o livro do Jorge Paulo Lema, por isso que eu digo que o livro mudou a minha vida, os livros mudaram a minha vida. Eu sempre costumo dizer, eu acredito que 99% dos problemas do mundo seriam resolvidos você lendo um bom livro. Então sempre que eu tenho um problema na minha vida, eu penso, que tipo de livro pode me ajudar nessa minha fase? Então eu sempre gosto de recomendar a leitura por isso. E aí, lendo o livro do Jorge Paulo Lema, eu descobri sobre a Fundação Estudar, que é uma entidade do Jorge Paulo dono da Ambev, Americanas, Burger King, Stone, onde ele recomenda, ele na verdade ajuda jovens a estudarem no exterior. Inclusive tem vários famosos que já fizeram isso. Eu esqueci o nome do cara lá que foi um dos primeiros sócios do Benchimol na XP. Foi líder estudar. A Tabata Amaral, que é política, foi líder estudar. Alguns dos nomes bem famosos em relação a isso. E aí lá ele tinha um programa de voluntariado de vendas. E eu já tinha lido que era importante aprender a vender. Eu falei, por que não? Então foi a minha primeira experiência. Eu estava no 6º ou 7º semestre de Direito. Então, paralelo à faculdade, já estava começando a pensar em TCC, né, primeira parte da monografia, eu virei vendedor voluntário na Fundação Estudar. E aí, cara, me deparei com uma série de desafios. Aí, dá com não. É você tirar a tua vaidade de falar com conhecido, porque, historicamente, a gente pensa que vender é algo feio, é algo ruim. Tem aquela clássica frase do teu vizinho bate assim na tua porta e fala assim, ó, ô Felipe, você não tem um emprego aqui pro meu filho? Pode ser até de vendedor. Verdade. Como se fosse algo pejorativo. E eu sempre falo, tudo passou pelas mãos de um vendedor. Essa mesa aqui que a gente está se apoiando passou pelas mãos de um vendedor. Esse microfone que a gente está falando passou pelas mãos de um vendedor. Tudo passa pelas mãos de um vendedor. É a profissão mais antiga do mundo e a profissão mais bela do mundo. O que as pessoas não querem ver, é claro, é o cara que quer te empurrar, quer te enganar. E vender não é enganar. É vender diferente. não é manipular. Faz sentido? Claro, total. Aí na Fundação Estudar eu consegui me destacar, fui o maior vendedor do Brasil. Tinha acabado de ler o livro do Jordan Belfort, Segredos do Lobo. Peguei, apliquei, pra quem não viu aquele filme O Lobo de Wall Street, né? Claro que eles dão uma forçada, sim, mas sim. Hoje o Jordan Belfort é um dos maiores palestrantes de venda do mundo. Sim, verdade. E aí eu comecei a ler, apliquei a linha reta, que é a técnica que ele usa, que ele diz que basicamente toda venda a gente tem que passar 100% de convicção na empresa que você representa, 100% de convicção no produto ou no serviço que você vende, e você tem que passar 100% de confiança e convicção em você. Se você cumpre esses 3 requisitos, você vende qualquer coisa. O Jordan Belfort fala sobre isso, qualquer tipo de produto. Fui top 1 lá na Fundação Estudar, e eles não são bobo nem nada. O Jorge Paulo Lema pega as empresas que ele tem, ou empresas parceiras, e faz recomendações. Então, eu participei de um processo seletivo
que tinha um head da Ambev, um head do Itaú, um head da Argo, que é uma empresa de educação, e um head da Stone. A gente fez lá umas dinâmicas e me recomendaram para a Stone, para fazer o processo seletivo. Só que eu tive que fazer o processo seletivo aqui em Belém. E o processo seletivo, para quem já ouviu falar, o Recruta Stone, da Stone, é o maior processo seletivo do Brasil. Então, é bizarro o nível de exigência, mas o nível de gente boa que sai de lá. Então eu fui aprovado lá no processo seletivo e comecei a ser vendedor de maquininha. Eu sempre conto essa parte da história. Imagina você chegar em casa, falar para sua mãe e pro seu pai: não quero mais ser advogado, eu quero vender máquina de cartão. Estudando direito. Estudando direito. Ia ser doutor, doutor. Eu lembro de uma cena, Felipe, que o escritório da Stone, ainda fica hoje, eu sei que um dos escritórios fica perto de uma padaria, ali na Praça Brasil, no Síntese Plaza. E aí, eu chegava para tomar café e conheci um monte de amigo advogado, era cheio de escritório lá. Ou amigo que estava estagiando, que andava só no terno, embecado. E eu andando com calça jeans e sapato de tênis, que eu passava, eu andava 3 km no dia praticamente. Sim, sim. Que ia batendo de porta em porta. E aí chega um amigo para mim que ele fala assim, conhecido de faculdade: pô, cara, tu não tá mais no direito, não? Eu falei: não, cara, tô saindo, tô trabalhando na Stone. De vendedor? Eu falei: de vendedor. Naquela época, tem uns 5, 6 anos, naquela época eu tava tirando já uma média de 5 a 7 mil reais. Quem é advogado recente sabe que você sair para advogar e tirar 5 a 7 mil é muito, muito improvável. É muito improvável. É muito improvável. Quem é do direito sabe o que eu tô falando. Sim. E eu falava: pois é, cara, mas tô feliz, tô bem. Eu falei: tá. E tu? Pô, cara, aqui tá difícil. Nunca me esqueço. Me arrependo de falar. Aqui tá difícil. Falei: por quê? Pô, cara, tô ganhando salário mínimo, aí ganho um bônus de 800 às vezes, e o que vale mesmo é se eu trouxer cliente pra cá. Ou seja, se eu soubesse vender. Se soubesse vender. Se eu trouxesse cliente pra cá, mas é difícil eu conseguir trazer cliente, tá? O mercado é assim, assado. Eu falei: tá, pô, cara, que desejo sorte. Isso ficou na minha cabeça, como a gente tem que tirar a nossa vaidade. Então não tem que ter vaidade em profissão. A vaidade atrapalha, né, velho? Não tem que ter vaidade. Eu tive muito problema com a vaidade. Muito problema de querer ser uma parada que eu não era. Isso é muito, muito, muito problemático. E eu ainda hoje, né, preciso ficar olhando pra dentro para tentar entender o que é vaidade, o que é confiança. É uma linha muito tênue. O que é importante. Que é importante. Que tem coisa que é importante. Exatamente. E, cara, na Stone foi difícil pra caramba, porque eu tava batendo de frente com a minha família, batendo de frente com amigos, mas eu acreditava que eu precisava passar por aquilo. Alguma coisa me dizia que eu precisava passar por aquilo. Sim. E aí eu tive muita dificuldade, tinha muita gente que eu sabia que conseguia ajudar e fechava a porta na minha cara. Muitas dessas pessoas hoje eu sento na mesma mesa, anos depois. Então é uma parte também que me arrepia dessa história. E foi difícil pra caramba, mas consegui me destacar. Nunca fui o top 1 de vendas, mas eu sempre tinha uma constância. Aquilo que eu falo pra vocês, eu sempre costumo dizer: tudo que eu falar é algo que eu já fiz. Quando eu não tiver feito, eu vou falar: cara, testa e valida. Porque em vendas não tem eu acho e nem se. É teste e validação. E também não tem certo ou errado. Tem o adequado para aquele contexto. É muito importante a gente fazer isso. Eu, como gestor, sempre penso nisso. O que você acha de eu fazer isso aqui? Meu vendedor pergunta, eu falo: cara, eu nunca fiz. Testa, mede e valida. Verifica se funciona. Senão tu volta a fazer o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Beleza. Eu nunca vou barrar meu vendedor. Cara, não faz isso, não funciona. Se eu não fiz. Isso é um insight bom aí para quem está vendo a gente. Então, na Stone, eu ia ser o supervisor mais novo do Norte. Então, tem um programa lá de liderança, que é o CPU, que é Líderes Comem por Último, baseado naquele livro do Simon Sinek. Só que aí eu descobri a Vox to You, adivinha onde? Um podcast. Foi? Escutando o podcast do Primo Rico, um dos primeiros episódios. O Luiz estava lá, que é o nosso fundador, que hoje é meu sócio, lá na Vox. Que isso, cara. E eu escutei sobre a Vox, cara. Fiquei arrepiado, porque eu já estudava sobre oratória, já lia sobre oratória. Tinha feito alguns cursos bem básicos online de oratória. Mas eu queria aquela metodologia presencial, eu queria realmente subir num palco, ter o frio na barriga, que todo mundo fala. E aí liguei pra Vox pra ser aluno e eles falaram que não tinha unidade aqui em Belém. Eu falei: putz, cara, não tem unidade aqui, mas eu não vou fazer online. A gente até tem treinamento online, a gente tem um bom produto online, mas naquela época eu queria ter experiência presencial. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Até conversei com meu primo, com o Luiz, que é o dono lá da Casa do Caldo, e ele falou: cara, tem um amigão meu que tu conhece, o Gustavo, que ele também tá pesquisando sobre essa empresa. E eu conheci o Gustavo, que ele era melhor amigo do Luiz, do meu primo. Já sabia dessa história? Não sabia. O Gustavo é melhor amigo do meu primo Luiz, que é como se fosse meu irmão. E aí eu liguei pro Gustavo, falei: e aí, Gustavo, o Luiz falou que tu tá vendo. Eu frequentava a casa do Gustavo quando era menor, ele frequentava a minha. A gente já se conhecia, mas não tava próximo. Sim. Ele falou: cara, bora entrar junto? Naquela época ele queria que eu fosse o supervisor dele de venda. Eu falei: bora. Só que aí veio a pandemia.
O nosso negócio era presencial. Então, com a pandemia, a gente não se sentiu confiante, a gente não sabia como ia ser vacina. Pulamos fora. Aí, pouco tempo depois, a gente descobriu que tinha outra unidade aqui. Então, que tinham pego outra unidade, a gente ficou com aquela dor de cotovelo, putz. Aí, passou uns 6 meses, isso já, acho que já virando para 21, e a vacina tinha começado, já tinha vacina, as primeiras pessoas já estavam tomando. Aí, a gente recebeu um telefonema do Luiz, que é o fundador. Ele falou assim, o investidor daquele outro franqueado, que a gente ia dar exclusividade, saiu. Então, eu acredito que se vocês quiserem negociar, a porta está aberta. Aí eu falei assim, Deus, você está falando comigo, né? Falei, só pode ser isso. Não tinha mais oportunidade, a oportunidade voltou. Aí a gente entrou firme e forte. Quando a gente deu o sim, pedi demissão. E uma... Acho que foi na outra semana eu estava em Ribeirão Preto fazendo universidade de franqueado. Então é engraçado porque eu tinha passado um processo seletivo para líder. E quando você se demite lá na Stone, que é uma empresa muito bem estruturada, quando você se demite lá, você tem que falar com seus 2 supervisores. Você tem que falar com o seu supervisor direto e tem que falar com o supervisor do supervisor, porque eles fazem de tudo para te manter. Se você for uma pessoa que entrega resultado. Sim. Aí falei pro primeiro, ele não queria, inclusive, pode parecer coisa de louco. Foi aqui no Infinity, no prédio onde a gente tá. Sério? No café lá embaixo, que eu tive essa conversa com Que ele. loucura, velho. Porque um dos escritórios da Estônia é aqui também. Pelo menos era. Eu acho que no primeiro, no segundo andar. Vocês já escutaram uma barulheira por aqui? Deve ser eles. Isso aí é o pessoal da Estônia. E aí foi aqui que eu pedi demissão pra ele. Ele não queria deixar. Ele falou, então beleza, fala com o Biso. Que o Biso na época era o regional daqui. Aí fui em outro café lá com o Biso e, cara, ele não podia me falar. Eu tinha passado já no processo seletivo pra líder, mas ele não podia me falar porque ia chegar as coisas. E, cara, você tá no meio de um processo seletivo de liderança. Nós vamos abrir 80 escritórios no segundo semestre, isso era julho. E eu te pergunto, tem certeza mesmo? Eu falei, cara, tenho certeza. Aí ele fala, você acha que curso de oratória vai vender aqui? Aí eu, com muita confiança, olhei nos olhos dele e falei, cara, eu acho que... Eu não sei, mas eu vou tentar. Aí ele olhou pra mim assim, aí ele entendeu que eu tinha tomado a decisão no meu coração. Aí ele falou, cara, eu lembro bem, ele fez assim, cara, você vai fazer falta, mas, vai dar certo. Sei que vai dar certo. Se você tomou a decisão no seu coração, vai dar certo. Desejo sorte, que eu puder te ajudar. A gente deu um abraço, emocionou, foi um momento bem, bem bacana. Hoje ele é regional do Amazonas, se eu não me engano. E aí fui embora, fui pra Vox, vi aquele negócio, fiquei maluco, aí voltou, o que tem que fazer? Tem que vender. Ligar o telefone. Eu falei, ligar o telefone, pegar o telefone pra ligar, ainda funciona hoje em dia, eu sou acostumado no porta em porta. Todo mundo repetindo, vai funcionar, faz dessa forma. E aí eu aprendi a metodologia da venda ativa e da indicação. Então eu costumo sempre dizer, a maior fonte de cliente, para você que está vendo aqui a gente, é por meio de recomendação ativa, indicação. É você provocar o teu cliente, até quem não é cliente ainda, mas conheceu a tua marca, a te indicar. Porque assim você faz o efeito exponencial, é a bola de neve. Porque se você faz 5 reuniões num dia e você não fecha com ninguém, mas se você pega 3 indicações, você tem 15 novas oportunidades para você oferecer o teu produto de novo. Então assim você transforma um não em um sim. Faz sentido? Total. E aí trouxe aqui pra Vox, pra Belém a Vox, fui chamado de blogueirinho, comecei a pegar câmera aqui pra gravar vídeo. Aí falaram que eu queria aparecer, falaram, olha o moleque lá que era advogado, virou coach, puta merda, velho, não acredito. Chamaram de coach, chamaram mãe de coach. Chamam até hoje, como se isso fosse pejorativo. Sim, sim. Inclusive, metodologia de coach funciona muito, coach de verdade. Claro. Tem, assim como tem médico ruim, tem advogado ruim, tem coach ruim também. Mas assim como tem médicos muito bons, advogados muito bons, tem coach muito bons. É porque tu há de concordar comigo, no Brasil, tudo que vai bem, a galera arruma um jeito de botar pra baixo. Ou falar, tipo vendedor. Tu vai ver vendedor em novela, é sempre o picaretão, que engana os outros. O mafioso, empresário, é o que tá devendo, é o que tá enrolado com a justiça. Então sempre vão colocar como se fosse como se fosse algo ruim. E na verdade não é. Eu imagino quando tu começou a fazer gravações, deve ter que chamar assim, olha o cara trabalhando com vídeo, vai trabalhar atrás da câmera. Filmando com celular. Filmando com celular, eu imagino. A galera tem dessas coisas, né? No nosso país, é cultural. Mas o que é legal da tua caminhada, mano, é tu conseguir seguir a trajetória acreditando no que tu tava acreditando, assim, velho. Foi esse o ponto. Porque eu acho que a pior coisa na nossa vida é lá na frente a gente fala, podia ter feito. Isso é engraçado, sabia? Porque quando eu tomei a decisão de ir pra Vox, eu tinha visto recentemente um vídeo do Jeff Bezos. Pra quem não sabe, o Jeff Bezos hoje oscila lá com Elon Musk como o homem mais rico do mundo, o fundador da Amazon.
E um vídeo dele dos anos de 2002, se eu não me engano, 2002, 2001, onde ele tinha acabado de fundar a Amazon e tinha largado a carreira de corretor de investimento. Então ele vendia na Bolsa de Valores, onde ele ganhava bem. Dizem que ele era um corretor assim, bom, que tinha uma certa constância. E ele tinha largado tudo para investir na Amazon, que era uma empresa de tecnologia. Mas para quem não sabe, em 2000 teve o boom das .com, onde foi uma grande crise nas empresas de tecnologia, de site que estava surgindo na época. E aí um repórter pergunta para ele: Jeff, como foi para você, que ganhava bem como corretor de investimento, como assessor de investimento, largar uma carreira sólida para abrir uma empresa durante o .com, durante a bomba dos .com? E aí o Jeff faz a seguinte resposta, que eu nunca me esqueci, e recomendo que todo mundo que puder tomar essa história como uma forma de tomar uma decisão, vai colher frutos muito positivos. Aí ele fala assim: foi simples para mim. Eu me imaginei daqui a 20 anos fazendo o que eu estou fazendo hoje, sem ser a Amazon, tendo essa carreira e me fazendo uma pergunta. Ô Jeff, você se arrepende de há 20 anos atrás não ter aberto a tua empresa, não ter tentado? E aí eu pensei que se a minha resposta fosse sim ou talvez, eu deveria abrir a empresa. E a minha resposta na hora foi: sim, me arrependo. Ou seja, ele sabia que, mesmo que desse errado, ele tinha que tentar. E hoje a Amazon é o que é. Imagina se o Jeff Bezos continua como corretor de investimento. Olha o tanto que a Amazon foi disruptiva no mercado. Então foi da mesma forma que eu tomei essa decisão de abrir a Vox aqui em Belém. Então é um negócio realmente forte para tomar decisão. Eu me arrepio aqui de falar isso, porque eu poderia também ter seguido como vendedor, poderia estar bem de vida, mas o tanto de pessoa que chega no meu Instagram para falar: cara, tu me ajudou. Cara, se não fosse a tua venda, se não fosse o teu convencimento, eu não teria me transformado aqui. Eu sou um, pô. Olha aí. Eu sou prova viva, mas já dou meu testemunho. Te encheu o saco, não foi? Me perturbou e, cara, fazer a Vox assim é transformador. Até minha esposa repara e tal. Todo mundo repara. Isso é legal. Foi muito bom pra minha desenvoltura como um todo, no palco, no podcast, legal. pessoalmente, na venda, tudo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu vejo que tu tem muito é repertório. Beleza, tu fala de oratória, tu fala de venda, mas tu não é limitado, tu não é bitolado. De qualquer coisa que vier falar com o Iago Bahia, com certeza ele vai ter algo a dizer. No dia a dia, do cotidiano, de história, de direito, de finança. Então, como é o teu dia a dia para tu conseguir adquirir esse repertório? Porque eu vejo que é da tua personalidade. Sim. Mas como foi que tu adquiriu isso? E como é que tu começa a perceber que isso tu pode usar a teu favor? Legal. Isso é bem interessante, porque eu nem sempre fui assim. Se alguém me pergunta: Iago, qual que é a tua principal habilidade? Muita gente pensa que eu vou falar: minha oratória, minha comunicação, eu sei vender muito bem. Mas eu, de coração, não acredito que são essas as minhas principais habilidades. Para mim, a minha principal habilidade é ter humildade para aprender e colocar em prática o mais rápido possível. Então eu comecei, isso quando eu era moleque, estava lá estagiando, eu comecei a criar gosto pelo aprendizado. Mas não qualquer tipo de aprendizado. É o aprendizado que no mesmo dia ou no outro dia eu conseguia colocar em prática. Isso me motiva realmente. E aí quando eu começo a entender a positividade disso, eu começo a buscar mais conhecimento. Então o principal conhecimento que eu posso ter na minha vida é o prático, mas é principalmente de livros, que eu coloquei em prática. Então eu comecei a ler livros onde eu pudesse colocar em prática. Comecei pelos livros de educação financeira, então li Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, Do 1000 ao Milhão. Devorei livros do Gustavo Cerbasi. Então foram vários livros. Cheguei a ler a biografia do Warren Buffett, li o Investidor Inteligente, que é um livro do Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. Então eu comecei a me apaixonar por aquilo. Só que quando tu começa a ler uma coisa, aí tu vê que precisa de outra. Eu falei: preciso saber de empreendedorismo agora. E aí, Jim Collins, já li livro, do Jack Welch, que é Paixão por Vencer, já li. Sim. Então eu comecei a criar uma rotina onde eu pudesse aprender alguma coisa nova. Eu tô até assim, mais devagar na leitura, porque esse ano eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer mais cursos visuais. Eu sou um cara muito visual e precisava aprender por esse canal também, nem que seja online. Então eu até li menos do que eu costumo ler. Nos últimos anos eu li uma média de 30, 35 livros por ano. E aí, então, eu acabo criando uma rotina. Aí você tem que ter autoconhecimento para entender qual que é o horário que você rende mais. Então, o que eu entendi? É que eu rendo mais de manhã. Então, situações normais de temperatura e pressão, eu acordo cedo, acordo 5, 5 e meia, para ler.
que é o momento que eu tenho para ler e onde o meu cérebro está descansado. Agora tem pessoas, o próprio Luiz, meu sócio na Vox, que é o fundador, ele lê de noite. Ele funciona, ele não é matinal, então ele lê de noite. Então eu entendi qual que é o horário que eu funcionava melhor. Então eu leio de manhã, eu leio até 14 horas. Passou disso, leituras eu não consigo fazer, a não ser que seja uma leitura muito leve, uma leitura bem para descansar. Agora, leitura para estudar, eu comecei a fazer logo cedo. E isso acaba tendo um repertório, porque uma coisa vai levando a outra. Então eu já li livro de neurociência, já li livro de programação neurolinguística, de comunicação, de storytelling, de marketing, já li livro de relacionamento, já li livro de de inteligência emocional. Então, você começa a criar um repertório. E isso é muito legal, porque do ponto de vista cognitivo, para a gente aprender alguma coisa, desculpa aí os neurocientistas de plantão, porque eu não vou usar as expressões certas do nosso cérebro, mas é como se o nosso cérebro ele tivesse um portão. Então, é como se ele tivesse um portão. Se, por exemplo, você tem pouco conhecimento e você vai se deparar com uma matéria nova, esse portão ele abre bem pouquinho para o conhecimento, bem pouquinho. Só que se você já leu muitas vezes sobre aquele assunto e você vai ler sobre um assunto parecido, o portão abre mais. O portão acaba abrindo mais. Ou seja, quando você começa a ler coisas parecidas que vão se complementar, você recebe muito melhor o conteúdo. É por isso que eu adoro, por exemplo, reler livros que eu já li muito tempo atrás. Esse ano eu reli o Especialista em Pessoas do Thiago Brunet. Thiago Brunet, esse eu li 2 vezes também. A gente às vezes deixa passar alguma coisa. Então isso é bem legal. Isso é bem bacana. A leitura no nosso país, ela está entrando num período decadente, né? As pessoas pararam. Sabe quantos livros as pessoas leem em média no Brasil? Nenhuma. Chutei. A maioria. Valendo um Pix do Hugo, que está aqui atrás. Valendo o Pix do Hugo. Quem tiver... Mas o que, por ano? Coloca aí, ó. Por ano? Acertar. Por ano. A média de livros que o brasileiro lê por ano. Ah, cara. Meio livro por ano? Lê 3,5 livros por ano. Por que 3,5? Porque tem muita gente... Eu já fiz isso, né? Óbvio. Que pega um livro, larga na metade. Lê um, larga na metade. Ah, mas tu tá falando da média de quem lê. De quem lê. Não do geral. É. Porque se for botar geral, na média, não vai dar nenhum. Dá pouco, realmente. Porque a maioria não lê. E é uma fonte de conhecimento que não é tão cara. Quantos livros não tem de graça por aí? Só você baixar no PDF. O e-book tem aplicativo que você baixa livros bons, de graça. E se você quiser investir para comprar um livro, cara, livro bom mesmo, vários livros que são best-seller, não vão passar de R$50. Não passa de R$50. Eu posso te falar uma parada que eu faço. Tipo assim, se eu tenho que aprender uma parada no 12, eu tenho que aprender porque eu tenho que executar aquilo, eu boto o audiolivro e o livro físico. Isso é legal. E saio devorando. Isso é bem bacana. Porque tu aprende de 2 formas. Canal auditivo e canal visual. É muito bom. Fora o canal também Sinestésio, que é você tocando. Tocando, escrevendo. Sabia que, inclusive, eu fiz um livro já de meta-leitura, é exatamente isso que ele recomenda. O cara fala assim, vou cair no tráfego pago, né? O cara fala assim, você quer saber como eu li 80 livros e leio um livro de 300 páginas em um dia? Em um dia não, ele falava em 1 hora. Eu falei, porra, velho, quero. Ele tá me prometendo algo fácil, né? Aí o cara faz o curso lá de ISGA, né? Que 9 aulas ele fica enrolando. Aí na última aula, ele vai te falar qualquer técnica. E ele não deixa tu ver a última aula. Então, que é pra você não desistir, né? Pra quem não sabe, cuidado. Você que vai comprar esses cursos rápidos por aí. Tem gente que, infelizmente, de má fé, libera as primeiras aulas. E aí o principal, ele segura 7 dias, que é pra você não cancelar. Dentro da lei do Código de Defesa do Consumidor, que você comprando online pode cancelar em até 7 dias e ser restituído. Aí quando chega e fala, cara, você tem que ler o livro e colocar o audiobook e acelerar 2 vezes. Assim você vai ler rapidão. Mas funciona. Funciona. Eu faço exatamente isso. Não precisava de enrolar tanto, né? Mas funciona. E funciona muito. Iago, me explica uma coisa. Como está sendo essa transição? Para quem não sabe, o Iago era sócio aqui da Vox, como ele acabou de contar, Vox e o Marizal, né? E agora tu tá migrando, tá saindo do teu cargo da Vox e o Marizal, tá virando sócio da Nacional Vox, entrando como diretor comercial. É isso que tá acontecendo? Cara, é isso. Ainda a ficha tá caindo ainda. Tava em Ribeirão Preto semana passada, assinando o contrato, tava lá fazendo a transição já com o pessoal. E é engraçado, né? Porque assim, quando eu fui franqueado, tem um plano de carreira lá, que o vendedor segue na Vox. Então a Vox entrega tudo isso para quem quiser trazer uma franquia da Vox, o vendedor vai ter um plano de carreira, onde ele vai saber exatamente o que ele precisa fazer para crescer. E eu tô muito confiante da minha entrega e do porquê eu vou sentar nessa cadeira, porque eu fui o único que fez todo o plano de carreira.
Então eu comecei como trainee júnior e fui vendedor na ponta e passei até ser diretor comercial master, que é a última etapa do plano de carreira. Eu fui o líder comercial, então formei gente. Hoje, agora, exatamente agora, tem gente vendendo lá em Belém, o Marizal. A Rita é minha supervisora, meus vendedores estão lá vendendo. Isso durante, mas é final do ano, tem venda? Tem venda. Basta você acreditar e tem venda assim. E fui franqueado. Então fui franqueado também da Vox. Então eu fui o único que passou por todas as etapas comerciais possíveis dentro da Vox. E aí até conversando com o Luiz, que é o fundador e hoje posso ter essa honra de falar que é meu sócio, eu perguntei para ele, falei, ô Luiz, cara, assim não é falta de autoestima não, mas eu sei que tu tinha outras opções. Por que tu me escolheu? Perguntei para ele. Ele falou assim, cara, foi uma escolha muito simples. Tu tinha 3 opções na tua vida. Ou você abre outras unidades da Vox pelo Brasil, e eu acho que talvez não fosse teu propósito. Ou você abre a tua própria empresa, que era o que tu já estava fazendo. Então a gente tem outro CNPJ, que é o MPV, que eu posso também ter esse prazer de ter tido a Blackout lá produzindo a gente em praticamente todas as edições. Isso é a maior imersão de vendas do Norte. A gente vai dar, para quem está ouvindo aqui a gente vai dar uma segurada no MPV, mas quem sabe um dia a gente não volta. Inclusive, projeto. Eu sou o apresentador oficial do Iago Baia. Host do MPV. Host do MPV. O host e o rosto que do isso? MPV. Não, o rosto é você. Gostou? Vai, segue. E ele falou, ou você abre sua própria empresa, ou você vem aqui para dentro. E aí a gente fala, cara, a oportunidade que eu vi de realmente te motivar foi te trazendo para dentro. Mano, aí antes da gente entrar em toda a área, em toda a seara do que um diretor comercial, o que tu vai executar, o que tu vai fazer lá, como foi pra ti saber que tu seria sócio? E como foi que tu levou isso pra tua família? Porque tu acabou de contar um pouco da tua trajetória, né? E por passar por tudo isso e só com 29 anos? 27, vou fazer 27 agora. Só com 27 anos. Na data desse podcast tem 26 ainda. Só com 26 anos chegar no cargo que tu tá chegando hoje. Como foi tu levar pra tua mãe, tu levar pra tua família? Qual foi o sentimento? Conta cara, aí. Quer me fazer chorar mesmo, viu? Vai. Cara, quando oficializou, eu pensei um tempo, aí chamei principalmente meu pai e minha mãe, que são quem me deram toda essa educação. Por mais que eles não tenham me apoiado diretamente, eles nunca me negaram nada, nunca me deserdaram, digamos assim. E meu pai sempre apoia as coisas, ele sempre apoia. Até quando eu saí de direito, eu fiz faculdade particular. Não foi ele que pagou, então ele nunca falou assim, porra, paguei 5 anos pra tu não seguir. Ele falou que a função dele era realmente me dar uma faculdade e aí eu escolhi o que ia fazer, que me fizesse feliz. Então ele sempre foi muito, muito honesto comigo nesse sentido. A minha mãe que era mais difícil, porque a minha mãe é do direito, minha mãe é professora de direito, então ela dava aula para as pessoas, ela acompanhou minha trajetória no meio jurídico mais de perto, então para ela foi mais difícil. Mas ela falou uma coisa que aí isso me pegou bastante. Aí ela chegou pra mim quando eu fui perguntar, né? Fui pedir a bênção pra ela. Aí ela falou a seguinte palavra, juro pra ti, ela falou assim, meu filho, eu fiz de tudo pra você não ser um vendedor. Ela falou exatamente isso. Fiz de tudo pra você não ser um vendedor. Eu fiquei decepcionada e pensando que eu tinha errado na tua educação quando você resolveu largar direito para vender maquininha de cartão. Aí quando eu pensei que até você estava dando certo, tinha se encontrado, eu fiquei decepcionado quando você me falou que pediu demissão de uma empresa que estava boa, que estava crescendo, para vender cursos de oratória em Belém. Meu filho, quando você falou que ia vender, quando você me falou quanto custava, eu juro para você, eu não ia te falar, mas para mim ia dar errado. Só que você toda vez me prova que se você seguir a sua intuição, você vai fazer dar certo. Então, meu filho, vai porque eu sinto que é o que você quer que a sua intuição está falando, e se sua intuição estiver falando, vai dar certo e você tem minha bênção. Então é forte, né? Cara, quando ela me falou isso, eu olhei bem fundo assim para ela. Quando ela falou assim, eu fiz de tudo para você não ser um vendedor. Olhei bem fundo e só virei e falei para ela, mãe, isso vai dar um storytelling. Vai dar um storytelling. Muito obrigado por isso. Cara, me arrepiei todo, chorei, abracei ela. Olha que eu sou difícil de chorar, né? Eu te falei que eu sou difícil de chorar. Sim. Mas foi muito gratificante, cara. Foi bem legal. Porque finalmente ela me deu o reconhecimento que muita gente me dá, muita gente que talvez nem se importe tanto comigo, nem eu me importe tanto assim.
me dava o reconhecimento, mas você ter o reconhecimento da pessoa que você mais ama, da pessoa que te ama, aí não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem mesmo. Porra, eu tava me arrepiando. Porra, esse bicho é foda. Sabe contar uma história. Mas, cara, foi verdade. É a voz de veludo. A voz de veludo. Vai diminuindo. Você aprende na Vox Show. Você vai diminuindo o tom de voz e quebra de padrão. Pá! Muito bom, muito bom. Inclusive, vou ter meu segundo game já. Em breve. Dia de jogo. 2025. Dia de jogo. O que tu vai fazer agora como sócio? Legal. Qual é a tua função? Conta aí pra galera que todo mundo curioso. Isso é bem interessante. Porque o pessoal achou que eu ia vender franquia. Eu vendo também. Vou vender franquia também. Mas a gente tem um time de expansão lá. Hoje, pra quem não entendeu ainda, o tamanho da Vox Show, hoje a Vox Show é uma franqueadora. Então nós temos uma marca própria. Foi a primeira unidade que tombou para ser uma franqueadora. Começou lá em Cravinhos e migrou para Ribeirão Preto, que é onde eu vou morar. E começou o projeto de franquia há exatos 9 anos atrás. Vamos fazer 10 anos agora em 2025. Inclusive, não posso contar ainda, mas a convenção vai ser um negócio bom em São Paulo. Vai ser um negócio grande. Não vou poder contar ainda como vai ser, né? Mas vai ser um negócio que vai fazer barulho. E aí o Luiz, né, que é o fundador, começou a franquear. Então, primeiro foi em Sorocaba, depois foi abrindo lá por perto. E hoje nós somos mais de 220 unidades pelo Brasil. Então, todo o time da franqueadora, somos mais de 50 pessoas lá em Ribeirão Preto, dá suporte para as franquias, para quem abrir uma franquia. E eu, como diretor comercial, vou ter o objetivo de fazer, simples e de forma 100% direta, vou ter que fazer todas as unidades venderem mais e lucrar mais. Esse vai ser meu objetivo. A forma pelo qual eu vou fazer isso é por meio de tudo que eu já fiz aqui na minha vida e o que, modéstia à parte, eu sei fazer muito bem, que é treinando departamentos comerciais a venderem mais. Então eu vou dar o apoio para o líder comercial, eu tenho um time lá de 5 consultores, onde 4 vão estar mais de perto com o franqueado, sendo liderados por mim, e um consultor, que é o Leozão, que é um cara, inclusive, que eu aprendi muito. Ele vai ser o consultor educacional, então ele vai ser responsável pela maioria dos treinamentos, mas tudo sobre a minha estratégia. Então eu vou criar estratégias para as unidades venderem mais, vou padronizar o processo de venda, que hoje já tem um padrão, mas que pode ser ainda mais padronizado, vou criar manuais de venda, vou visitar as unidades, fazer treinamento das unidades presenciais, vou, pelo Brasil, fazer novas parcerias e convênios pela Vox nacionalmente. Esse vai ser o meu objetivo principal, é fazer as unidades venderem mais. Hoje a nossa unidade de Belém, no ano passado, foi a unidade que mais faturou no Brasil. Números. Cara, foi 2 milhões e 300 mil de faturamento. Massa. Uma média de 51 matrículas, que é bem acima pro nosso negócio de oratória. Então a gente teve um faturamento bem expressivo, acredito que foi o maior faturamento histórico da rede até então. Esse ano, pelo que eu já vi, a gente está lá no top 5, não sei se a gente vai ficar em primeiro, mas nós estamos no top 5, sendo que a gente tem um ticket menor aqui em Belém. A Vox, para quem não sabe, tem um padrão de tabela, a gente cobra um pouquinho acima do que a gente poderia cobrar, ainda assim, mas a gente tem um ticket muito menor do que Campinas, Alphaville, Curitiba, próprio São Paulo, capital, até porque é outra realidade financeira daquele meio, tá tudo bem, não é complexo de ver lá, tá tudo bem, tem outra realidade, ok. Sim. Mas mesmo assim, mesmo na nossa realidade, a gente cobra acima da média do que a gente pode cobrar em relação à franqueadora. E mesmo assim a gente conseguiu bater todas as unidades, ser a melhor unidade do ano passado em quesito de vendas. E é bem legal porque em quantidade de matrícula, salvo engano, nós somos a unidade que mais matriculou também em 2024. Acho que foi começo desse mês que eu vi essa informação. Somos a unidade que mais matriculou. Só que como algumas unidades matriculam com ticket maior, a gente talvez não tenha sido a que mais faturou. Ainda, né? Que o ano não acabou. Tem unidade aí que já parou, a gente tá firme e forte vendendo lá. Ainda tem muita correria. E Iago, uma vez a gente conversando, inclusive hoje a Blackout tem time comercial por incentivo teu, de falar que tinha dinheiro na mesa e tudo mais, e falar, cara, bota uma pessoa, não interessa se é boa ou ruim, bota a pessoa para ligar, ensina para ela o que é teu produto, o que é teu serviço e treina, tá do lado. E tu vai ter um período ali que tu vai ter que estar do lado da pessoa, não tem jeito. O que é necessário para a pessoa ter um bom time comercial no negócio dela? Porque é aquele negócio, um dia desses eu te chamei, mano, eu preciso de uma pessoa na gerência comercial. Tu falou tu e o Brasil todo. Eu falei, quem só precisava era ele, mais 2 pessoas, Deus e o mundo. Todo mundo precisa. O que é necessário, cara, para de fato
ter um time comercial que funcione. Porque hoje todo mundo fica encantado. O cara vê o time do Legal. G4, o cara vê o time da Stone, o cara vê o time, enfim, XP, Resolve Energia, que é um case nosso aqui. Essas empresas que têm um time comercial forte, elas encantam, não tem jeito. O próprio time Vox, né? A gente acompanha lá no teu Instagram e tudo mais. O que é necessário, de fato, para construir um time comercial forte, com cultura. Legal. O que é interessante que me perguntam assim, o que é um bom vendedor, Iago? O que é um bom vendedor? O que comprova que o Felipe é um bom vendedor? O que comprova que o Iago é um bom vendedor? Não é só ele ter resultado para ele. É quando ele faz outras pessoas venderem. Vender é técnica, é ambição, é você ter uma inteligência emocional, claro, mas vender para você, cara, no fundo todo mundo sabe o que tem que fazer. Você tem que fazer bastante ligação, você tem que fazer bastante reunião, tem que fazer follow-up, mas você fazer outro vender, aí são outros 500. Então no Brasil, ano passado, 121 mil empresas quebraram. Não são todas que quebraram, mas 121 mil empresas quebraram dizendo que foi falta de venda. Então, olha a demanda que a gente tem aqui. São diversas vidas, diversos empregos que não deram certo porque não dominaram a habilidade de venda. E como que eu entendi realmente o que precisa para formar um time comercial? Foi quando eu tive 9 demissões antes de acertar na minha primeira vendedora, que hoje é a Rita. Que é minha supervisora hoje, quem sabe um dia vai ser nossa sócia. Que isso, hein, Rita? Levantou a bola, hein? 9. Não, perdão, foram 10. A Rita foi a 11ª. E por que os outros deram errado? São 2 motivos simples. O primeiro é que eu contratei mal. Não tinha um processo de começo bem em relação à contratação. Não fazia dinâmicas certas. Eu não fazia um bom filtro de currículo. Eu não colocava eles na prática, porque é para colocar o vendedor na prática no processo seletivo. Eu não fazia direito. E olha que a Vox me dava um suporte, mas eu não fazia direito. Não entrevistava de uma forma correta. Então existe um manual de perguntas para perguntar de forma correta o que aquela pessoa tem ou não tem. Não sabia ler as pessoas, não sabia de análise de perfil comportamental. E eu fui entendendo isso no caminho. O outro ponto é que eu contratava a pessoa e eu achava que só porque ela estava me vendo vender muito, seria suficiente para ela vender muito. Então eu não parava para fazer um processo de onboarding, que para quem não sabe, são os primeiros dias de um colaborador novo na empresa. Eu não tinha um onboard personalizado para o que a pessoa vai fazer durante o início. Eu não sentava do lado dela. Então hoje, o cara que é contratado como vendedor lá na Vox, o que acontece com ele? Primeiro dia ele vai aprender sobre a empresa, vai aprender sobre a história da empresa. Primeiro dia ele vai fazer isso. Ele vai aprender sobre os nossos valores, sobre a nossa missão, sobre a nossa visão. Ele vai aprender tudo isso na parte da manhã. Pela parte da tarde, a gente começa a ter a entrega do que eu chamo de curso de vendedor. É o nosso curso de vendedor interno. Então, ele vai começar, primeiro, a falar de inteligência emocional aplicada em vendas. Ele vai começar a estudar isso. A gente tem gravado e também o supervisor vai dar esse treinamento para ele. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai aprender sobre prospecção, sobre forma de prospecção. E assim vai seguir na semana. Então, no segundo dia, ele já vai assistir uma aula na Vox, porque de nada adianta ele saber vender se ele não sabe o que o nosso produto faz. E de tarde, uma parte da tarde, ele continua aprendendo sobre técnica de venda, mas ele também acompanha um dos vendedores. Isso, inclusive, eu modelei da Stone. Na Stone, a gente tinha o que chamava de rota sombra. O que era rota sombra? Enquanto um vendedor ia vender porta em porta, o vendedor iniciante ia acompanhar ele para ver a rotina e ver o que ele faz na prática. Uma coisa é a teoria. A teoria na prática é outra. É outra. Então, ele acompanha o vendedor e assim ele segue nos primeiros 15 dias. Vai ter um momento que ele vai aprender sobre o mercado. Outra coisa que eu modelei da Stone. Então, a Stone, quando contrata o vendedor no processo de onboard, ela aprende sobre, olha, o que a Cielo tem, que a gente não tem, o que o PagSeguro tem, que a gente não tem. Eu faço da mesma forma, ó, mercado de educação. Quem são nossos concorrentes? A empresa tal. Quem são, não concorrente direto, mas que às vezes o cara pode pensar em fazer isso. Ó, é o G4, é o Vende-se, é a Febracis, talvez o cara faça isso e não faça a Vox simultaneamente. Então, eu ensino isso para os meus vendedores. E eu só coloco ele para vender diretamente depois de praticamente 3 semanas. É outra coisa que tem muita gente que erra. Não, pô, contratei esse vendedor? Não. Agora, meu irmão, ele tem que vender logo o quanto antes. Joga a demanda no colo. Tem que vender o quanto antes. O cara não tá nem pronto, o cara não entende do produto e não sabe vender. Então, o meu vendedor, ele começa a realmente vender na prática, isso ainda no processo de onboard, sob a supervisão do líder.
lá no final do mês. Vamos supor que entra no começo do mês, é no final do mês que ele começa. Outra coisa, isso eu aprendi inclusive com o Ulisses Carneiro, que é o irmão do Caio Carneiro, lá no Vendes, que a função do onboard de um vendedor é fazer o teu vendedor fazer a primeira venda o mais rápido possível. Isso é um onboard bom, porque quando o cara vê que é possível, que ele tem a sensação. vê que o processo funciona, vê que, caraca, tudo que estão me falando funciona, ele se motiva para continuar fazendo. Então é nossa função, a gente erra no onboard de vendedor quando a gente não faz o cara vender rápido. A gente não faz o cara vender rápido. Então isso é importante. Segundo mês, aí tem um contrato de experiência, para quem contrata CLT, como é o meu caso. Segundo mês, o que eu vou medir desse cara? Eu não meço ainda resultado. Eu vou medir o volume. Porque tá tudo bem o Felipe ainda não saber contornar a objeção. Tá tudo bem o Felipe ainda não modular bem a voz dele. Agora, o que eu não admito é ele não fazer ligação suficiente. E a gente tem um número mágico lá, que é o 30-5-2. O meu vendedor tem que fazer 30 ligações para ter 5 reuniões, para ter uma média de 2 a 1 fechamento. 30 ligações, 5 reuniões, para ter uma média de 1 a 2 fechamentos. Ou seja, se esse cara no início ele não está fazendo o volume que tem que ser feito, aí eu me preocupo, aí eu já penso no desligamento. Então, no terceiro mês, o que acontece? Eu dou um feedback para ele dos 2 primeiros meses. Se esse cara não está chegando no horário, se esse cara não está buscando proativamente, pô, me explica como é que faz isso. Então, isso tudo se mede nos 2 primeiros meses. Então, no segundo mês, eu ainda não estou exigindo uma meta muito agressiva dele. No terceiro mês, eu dou feedback. E aí eu sinto. Aí eu já começo a ver o resultado no terceiro mês. Cara, você tem que trazer X de faturamento. Para você, só que eu ensino. Só que estatisticamente falando, para você trazer X de fechamento, você tem que fazer 4 matrículas. Se você tem que fazer 30 ligações por dia, você vai ter que fazer 30 vezes 4? 70. 120. 120. 120 ligações. Se você, a cada 30 ligações, você faz 5 reuniões de venda, você tem que fazer 20 reuniões. 20 reuniões, pelo menos. E aí você vai fazer uma média de 4 a 5 matrículas. Isso lá na Vox. Então é depois disso que eu decido. Aí, no final do contrato de experiência. E aí, esse cara tá querendo? Só que eu também já entendo, aí a mentalidade do dono, que em média, no Brasil, um vendedor para ter a rampagem, o que é a rampagem? É ele dar certo, ele se pagar, é uma média de pelo menos 6 meses. Eu tinha uma frase lá na Vox, que eu falava assim, ó, cara, me dá 6 meses. Que se tu quiser, eu te transformo numa máquina. Me dá 6 meses que eu te transformo. E eu não falo isso porque eu sou o melhor de todos, porque eu sou bonzão, é porque eu entendi já o caminho. Eu entendi o caminho. E eu tô me atualizando constantemente desse caminho. Eu entendi os princípios. Então eu sei o que eu preciso fazer com ele, que depende mais de mim do que dele. Ou seja, não é que o mercado tá muito difícil. Ah, tá difícil para ti e 2 pessoas. Deus e o mundo. Tá difícil de contratar isso. Isso é óbvio que tá difícil de contratar. Agora, eu tenho que fazer a minha parte. E eu tenho certeza que 90% dos líderes e dos empreendedores não fazem a sua parte. Tenho certeza, convicção disso. O que é que você manda agora? E Iago, então depois disso tu quer dizer então que não existe o vendedor pronto, que tu vai trazer ele para tua empresa, ele vai chegar, não tem aquele papo, não, eu já sou vendedor, tu vai trazer a pessoa e o cara já vai chegar vendendo, a pessoa já vai chegar vendendo. Não existe vendedor pronto, é outra crença que muito empreendedor, muito supervisor tem por aí. O vendedor que está pronto, ele ou está ganhando muito bem. O que é muito bem para mim? Para um vendedor, a partir de 15 mil reais. Provavelmente uma empresa que está começando não consegue pagar 15 mil em um vendedor. Então, ou ele está ganhando 15 mil reais numa empresa como a própria Stone, na Ambev, empresas muito grandes, com muito benefício, ou ele é dono da própria empresa dele. Então, ele é sócio da própria empresa dele. Isso até é um bastidor do que eu conto em relação à Vox, é que ele já me namorava certo tempo para ser diretor comercial, e eu já tinha na minha cabeça que eu não ia aceitar. Porque, cara, eu sou um empreendedor. E na feita, uma frase que eu escutei uma vez, que eu nunca esqueci, que é: paladar não retrocede. Meu amigo, quando você começa a comer bem, começa a ganhar um dinheirinho, começa a comer bem, cara, é difícil você querer voltar a comer. Viajar. Você começa a viajar. Tem um negócio que eu não deixo de fazer. O Ricardo, que é o meu consultor de milhas, ele já sabe. Cara, eu não deixo de pegar as primeiras poltronas. Cara. Não deixo de sentar na frente, a cadeira do avião que é mais confortável, porque eu não consigo mais sentar numa cadeira normal. Ah, Iago, mas você gasta. Para mim é um investimento. Eu vou lá, tenho espaço para esticar minha perna, eu posso deitar aqui, eu saio na frente. Eu tenho o portão diferenciado, então geralmente eu entro, depois da prioridade sou eu que entro. O paladar não retrocede.
Então, era muito difícil eu voltar para ser um CLT. Não tô dizendo que eu nunca vou ser. Que na minha vida a gente não sabe o dia de amanhã. Sim, então, perfeito. se fosse só para ser diretor, provavelmente eu não aceitaria. Muito provavelmente. Agora, como eles fizeram proposta para eu virar sócio, aí, realmente, uma proposta que valeu a pena. Porque eu continuo sendo empreendedor, continuo com a minha participação em Belém, continuo com as minhas outras empresas, mas vou focar agora 100%. Então, aí já é outro tipo de história. Então o vendedor, cara, não adianta. Então, ou ele tá na empresa dele, ele não tem como você tirar. É muito difícil. Muito difícil você tirar o cara que é empresário para ele trabalhar na tua empresa. Ou ele tá ganhando muito bem. Ou seja, o que você tem que ver? Quais são os requisitos que você tem que enxergar numa pessoa para se tornar uma boa vendedora? Requisito número 1. Isso você vai saber só com o tempo. Se a pessoa é ética e é íntegra. E aí você vai pegar, vai ver o que bate no currículo dela, com o que ela fala, o que realmente ela prometeu pra ti antes e um mês, se ela tá cumprindo ou não. Assim você vê a integridade, se ela tá chegando no horário. É algo simples, mas muita gente faz isso. Chegar no horário, gente, é algo simples. Simples. Ah, mas teve um acidente. Mesmo era só você sair uma hora antes. Fazer o quê? É muito difícil ter algo que realmente não justifique você ter se antecipado a essa possibilidade. O Thiago Nigro fala que se tem uma coisa que é prevista, são os imprevistos. Uma hora vai acontecer. Não tem jeito, você não tem controle disso. Você tem que se preparar. E o outro ponto, para mim é o mais importante, é o cara ter coração ensinável. Não abro mão de coração ensinável. E ter uma dinâmica no processo seletivo que eu faço e eu já tenho uma percepção. É óbvio que só a prática que vai te dar o panorama geral. Eu já tenho uma percepção se ele é coração ensinável ou não. Quer saber o que é? Pode, por favor. Só para quem ficar até o final do podcast. Tô brincando, eu vou contar. Ó, presta bem atenção, você que tá vendo a gente aqui na live. Inclusive, se tiver mais perguntas, você manda aí que daqui a pouco a gente vai ver. Qual que é a dinâmica para você perceber que a pessoa tem um coração ensinável e que ela tem uma aptidão, provavelmente, para aprender? O que eu faço? No meio do meu processo de entrevista, o cara acha que eu só vou conversar com ele, que só vou pedir para ele bater papo. Eu viro pro cara e falo assim, ô Felipe, pô legal, cara, agora eu queria que tu vendesse a minha empresa para mim. O cara não tem treinamento, mas aí eu já vou medir também se o cara pesquisou. Então, quando o cara pesquisa... Tem outros indícios, tá? Que o cara pode ser um bom potencial vendedor. Se ele pesquisou antes sobre a tua empresa, que não custa nada, é só o cara ir no teu site, no teu Instagram. Pesquisou antes, poucos fazem isso. Outro ponto, se quando você fala assim, ó, no final da entrevista, cara, finalizamos aqui, eu quero saber se tem alguma pergunta. Se o cara te faz 2 a 3 perguntas e pelo menos uma dessas perguntas não envolve só a parte financeira, esse cara tá querendo. Ele é proativo. Cara, eu até brinco. As poucas empresas que eu trabalhei, claro, mas poucos processos seletivos que eu participei como na parte do outro lado, eu nunca reprovei nenhum. Tanto para ser monitor na faculdade, para estagiário, eu nunca reprovei, porque eu estudei sobre o que faz as pessoas te aceitarem. Voltando, então qual que é a dinâmica que eu faço para perceber se a pessoa tem aptidão para aprender? Então o cara tá esperando só um bate-papo, eu chego para ele e falo, Felipe, eu quero que tu venha na minha empresa agora. Não, mas eu não sei. Aí eu já fico assim, tá dando desculpa, não tá terceirizando a culpa. O cara fala, não, beleza. Eu falei, fica muito tranquilo, não tem problema se tu errar coisa de produto ou não, mas eu quero que tu me venda. Tu tem 1 minuto e meio, vende aí. Aí o cara me vende, ele tenta fazer da forma dele, da maneira que foi ensinado, ele me vende a empresa dele. Aí o que ele pensa? Quando ele termina, eu falo assim, pô, Felipe, legal, entendi. Ó, só pra tu entender mesmo, eu vou te mostrar como é que se vende a minha empresa em 1 minuto e meio. Aí eu vou e mostro pro cara. 1 minuto e meio. E aí, Felipe, deu pra entender? Aí o cara fala assim, não, deu. Bacana. Aí é um negócio que ele não espera. Eu falo, pô, beleza, me vende de novo. Por que eu mando ele vender de novo? Porque, às vezes, o cara tá lá só pra cumprir tabela. Aí ele te ouve mesmo assim, esse cara é charlatão, quer se aparecer, exibido. Só que ele não presta atenção na minha apresentação. Ou seja, provavelmente ele não tem fome de aprendizado. Provavelmente. Quando o cara ele vai apresentar de novo e ele coloca informações do que eu falei pra ele, eu já vejo, talvez esse cara, se eu tenho 1 mês com ele, treinando ele vai dar certo. Então foi assim que, por exemplo, eu contratei o Bruno, que era lutador de MMA. Todo mundo já deve ter escutado a história de um dos meus vendedores, que é o Bruno. E hoje, agora recente, a gente fez uma competição nacional e ele foi o top 3. Ficou em terceiro, Brasil inteiro, com mais de 300 vendedores. Ele foi o top 3, ganhou um Pix lá. Foi bem emocionante, porque eu já estava como diretor, fui eu que anunciei. Então, anunciar ele foi algo bem gratificante. Então, assim, ele era um cara que não tinha uma boa comunicação,
ele sabe disso porque eu já falei pra ele. No início, ele não tinha uma boa comunicação. Só que, primeiro, duas coisas me chamaram a atenção nele. Primeiro, algo básico. Ele foi bem vestido pra reunião. Pra reunião não, pro processo seletivo. Não é que ele tem que usar roupa de marca, não é que ele tem que usar um sapato da moda, mas ele foi com a intenção de estar bem vestido. Então ele foi com uma camisa social simples, uma calça direitinho, colocou um cinto. Quem não tem um cinto em casa? Difícil. Um cinto, um sapato normal. Qual que foi a intenção dele? Pô, vou mostrar que eu tenho pelo menos intenção. E outra, na dinâmica que a gente faz lá em grupo, uma dinâmica que eu faço em grupo, são 3 pessoas e eu não obrigo todo mundo a falar. Eu não falo, olha, não precisa falar todo mundo. Então ele puxava a atenção toda hora. Mesmo não tendo uma boa comunicação, eles... Então eu faço lá as empresas, junto com o nosso RH, criar um produto e vender. E depois eu dou sabatinado em relação ao produto. Então eles colocavam a cara a tapa. E o outro ponto que eu testei, então tem a pitada da sorte, do acaso, até porque eu podia falar muito que eu vi um grande talento. Não foi isso, até porque eu tinha errado 11 vezes antes. Mas o que eu vi? Eu falei, cara, esse bicho vai trazer a disciplina da luta pra cá. Se ele for disciplinado e se ele quiser aprender, cara, vai dar certo. E eu fiz a dinâmica com ele e ele colocou algumas coisas na minha apresentação. Então ele aparentemente era uma pessoa que queria aprender. Cara, primeiro mês o Bruno vendeu nada. Não deu nada. Só que eu sentei pouco com ele. Então, mais uma vez, é muito fácil a gente colocar a culpa no vendedor. Mas a culpa era minha. E eu lembro que quando eu fui entrevistar ele, na época a supervisora comercial da rede, ela fazia a entrevista final comigo. Aí ela falou assim, cara, parece ter um coração bom, mas ele vai te dar trabalho. Aí eu falei assim, não, mas fulana, tenho que realmente, tu acha que aprova ele? Eu falei, olha, se tu tiver a consciência que ele vai te dar muito trabalho, pode ser que dê certo. Mas tu tem que ter essa consciência. E eu me lembrei disso depois do primeiro mês. Eu deixei ele mais largadão. Aí eu falei, putz, estou cometendo o mesmo erro que eu cometi 11 vezes atrás. Lembro que ele chegou, acho que 2 semanas depois da Rita. Aí eu falei, putz, se deixa eu entrar do lado desse cara. E aí, em 6, 7 meses, ele começou a rampar, começou a dar certo. No outro ano, ele começou a bater top 10 vendedores da rede. Então, ano passado, todos os quadrimestres, que a rede, trimestres que a rede faz apuração dos top 10 vendedores, ele ficou em todos, no top 10. Deu certo. Teve a minha parte, óbvio, mas muito por ele. Ele querer realmente. Todo mundo lá faz o trabalho de prospecção e closer também. Lá todos os nossos vendedores fazem todas as etapas do processo de venda. Prospecção, faz a reunião de venda, faz o follow-up da venda. Isso, inclusive, é uma metodologia que a gente aplica muito para pessoa física, tá? No livro Receita Previsível, do Aaron Ross, que foi o primeiro livro que falou sobre BDR e SDR, que para quem não sabe é o pré-vendedor, é aquele cara que vai buscar oportunidades, vai qualificar a oportunidade, vai passar para uma pessoa converter a venda. Ele fala sobre isso, que é recomendado que se aplique em B2B. Ou seja, quando você vai vender para uma empresa, porque você tem barreiras para falar com o tomador de decisão, muitas vezes. E a gente modelou muito a metodologia de venda da WhatsApp. Então, na WhatsApp é assim até hoje. Na WhatsApp você tem realmente um vendedor para fazer todas as etapas do processo de venda. Para ser muito sincero e transparente com vocês, tem algumas escolas da Vox que estão testando o modelo de SDR, algumas estão mandando bem e está funcionando. Isso foi uma pergunta que eu fiz para o Caio Carneiro quando eu fiz o treinamento dele, e ele me deu uma resposta que eu achei bem interessante. Que só vale a pena você ter um SDR se você tem um volume diário a partir de 25 leads. Se você tem um volume a partir de 25 leads, mesmo você vendendo para pessoa física, que vale a pena você ter um SDR. Então lá aqui em Belém, no caso, a gente nunca testou o modelo. Na verdade, testamos para B2B, mas erramos na contratação. Foi, inclusive, uma falha minha, para ser muito sincero com vocês. E estamos fazendo o processo de recontratação de outra pessoa. Mas ia ser só para B2B. Mas em Belém, em relação à venda de curso de pessoa física, que é o Academy, o Master, o Intensivox, o Vox Time, a gente não usa o SDR. Eu posso aprofundar? Pode. Tem uma pequena taxa? Tem. Vai ter que fazer Pix? Vai. Mas vai aprofundar, fica à vontade. Porque, não, eu tô te perguntando isso porque tu já me falou sobre isso, tu já me ensinou muita coisa, mas processo de ligação. Quando é que é mensagem de WhatsApp? Porque o WhatsApp é muito mais confortável, né? Tu mandar mensagem de WhatsApp e mandar para muito mais gente de uma vez só. Ligar, inclusive tem uma história engraçada do Murilo, que um dia desses ele ligou aqui, né? Tava ensinando a nossa estagiária. Aí o cara falou assim, ligando pela Blackout, né?
O cara falou assim, cara, como tu conseguiu meu número? Que falta de respeito, eu tô no meio de uma cirurgia. Que marketing agressivo é esse? Não sei o quê. Aí ele tá assim, obrigado. Bom dia, uma boa cirurgia aí. Uma próxima a gente se fala. Aí ele falou, depois dessa eu vou tomar até uma água mesmo. Então a ligação incomoda. Não é todo mundo que tem esse treinamento. Então, como é que funciona o teu processo com ligação? Porque para muita gente ligação não funciona mais. Hoje, com um monte de número ligando para a gente o tempo todo, como é que funciona esse processo aí? Isso que é interessante. Tudo que eu costumo aplicar e fazer, eu faço com base em ciência. Essa é uma outra crença que a gente em vendas rompe, que venda é para quem nasceu com isso, nasceu com... Não, venda é científica. Então, o que eu fiz? Eu busco e pesquiso. Então, vamos lá, voltando 5 anos atrás. Eu vi a metodologia da WhatsApp e vi o que o WhatsApp estava fazendo, o resultado que o WhatsApp estava tendo, e aí fui me aprofundar no processo de venda deles. Então, eles falam, tem que fazer ligação, a gente só faz ligação aqui. Eu falei, pô, beleza. Quantas? Aí foi a primeira vez que eu me deparei com 30 5-2. Você tem que falar pelo menos com 30 pessoas para tu agendar uma média de 5 a 7 reuniões, para você ter 1 a 2 matrículas. Eu falei, pô, beleza. Eu fiz a primeira semana, não deu certo. Aí isso que é o grande problema, que as pessoas desistem antes de romper a barreira do certo ou errado. Aí eu lembro que na época eu liguei pro antigo diretor comercial da Vox, que é o Guilherme Salles, que foi sócio da Vox, hoje está lá na Funil de Vendas, que é uma empresa de software de CRM. E eu falei, cara, pô, fiz aqui, velho, 1 semana. Não funcionou. E aí? E ele me falou o seguinte, me lembro até hoje, ele falou, faz o seguinte, testa isso por 1 mês, se não funcionar, eu vou vender por 1 mês por ti. Eu falei, agora, papai. Ele vai vender por mim, então tá. Cara, testei 1 mês. Funcionou. Funcionou. Mas, Iago, de onde vem isso? Tem uma pesquisa da Meet Time que estudou 300 mil ligações. Para quem quiser, depois me pergunta, ou no direct, ou aí no direct do PandaCast, me pergunta o link que eu envio. Meet Time é uma plataforma de vendas, estudou 300 mil ligações. Isso ano passado. Qual a conclusão que eles chegaram? Várias. Primeiro, que em média, seja de telefone fixo ou telefone móvel, para uma pessoa atender, é uma taxa de pelo menos 38%. Presta atenção, por quê? Eu posso ligar para ti, tu não me atende. Eu posso ligar para o Hugo, o Hugo não me atende. Eu posso ligar para o Murilo não me atende. Mas eu ligo para a Luane me atende. Então, para você ter uma conexão, é 38%. Então, você faz a conta aí. Aí é regra de 3. Então, é óbvio que se você ligar para 10, as 10 não vão te atender. Só que a pessoa pensa, vou ligar para 3 aqui, os 3 não me atenderam. Não funciona. Não é assim que o jogo funciona. Não funciona. É óbvio que hoje tem gente que atende menos, por conta de telemarketing, essas merda toda. Mas as pessoas ainda atendem no telefone. Aí outra conclusão que eles chegaram, estudando 300 mil ligações, é que as ligações que duram de 5 a 7 minutos têm uma taxa de sucesso 75% maior do que as ligações que duram menos. As ligações que duram de 5 a 7 minutos têm uma taxa de sucesso, 75% maior do que as ligações que duram menos que isso. Por quê? Porque você está conectando com a pessoa, você está entendendo a dor dela, você está se aprofundando. Então não é você ligar e fazer a oferta em 1 minuto. Não é assim que funciona. Então esse é outro ponto. Outra, as principais empresas do mercado utilizam o telefone. Eu vou de novo falar da Stone, porque eu vivi aquilo lá de dentro. Se você ligar agora para a Stone, no relacionamento, chama RC, da Stone, em 5 minutos o ser humano vai te atender. Ai, mas a minha empresa cresceu, não dá para fazer isso. A Stone vale $1 bilhão, está listada na Nasdaq, que é a bolsa dos Estados Unidos. E eles fazem isso. O iFood está criando uma inteligência artificial para falar de forma natural no telefone, para prospectar o iFood benefício. Que é o programa deles para a empresa. Então eu estou trazendo aqui uma série de dados para dizer que as pessoas ainda falam no telefone. Quer um grande exemplo que as pessoas falam no telefone? Sim. Quem já teve problema aí com empresa de telefone ou empresa de televisão? De banco. Ou de banco. Meu amigo, quem já teve problema de banco? 2 pessoas também. Só Deus e o mundo. Só Deus e o mundo tiveram. Cara, você vai em problema de banco, você liga, aí você só quer resolver. Vamos supor que tirar o dinheiro da tua conta de uma forma. Fizeram uma cobrança indevida, te negativaram. Aí você não tem como ir lá presencialmente, tá fechado, você tem que falar no telefone. Aí você liga e fala, tecla 1. Musiquinha. Pra ser atendido, você agora faz 10 flexões. Agora dance El-Chan. E daqui a 97 minutos vai tocar música e pode ser que alguém te fale. Você implora pra falar com um ser humano bem treinado que fale contigo. Não é que você não quer falar no telefone.
Você não quer falar com alguém robotizado, você não quer falar com alguém mal treinado, mas quem não gosta de uma pessoa bem treinada, que fala com paixão e que busca genuinamente te ouvir para resolver o teu problema. Outro ponto, de mentalidade. Quando você liga no telefone, pessoal, entenda, você vai interromper a pessoa. Faz parte. Você vai interromper. Ela vai ter que parar o que está fazendo para te atender. Faz parte do jogo. Paciência. Vivemos no mundo dos adultos. Adulto faz o que tem que ser feito. Criança que faz o que quer. Não, adulto faz o que tem que ser feito. Você vai interromper, vai ter gente que vai se estressar. Isso aqui que aconteceu aqui com o Murilo, já aconteceu várias vezes, pô. Sim, várias vezes. Eu já fui ameaçado, pô. Cara, se tu continuar me ligando, eu vou procurar a tua empresa, vou falar com o teu supervisor e ele vai te desligar. Eu fui ameaçado, pô. Não tô dizendo que não é fácil, tá? E qual que é o problema? Sabe? Quando o cara não tá bem treinado, quando o cara não vende com paixão aquilo que ele tá vendendo, quando ele não tem segurança no que ele vende, isso aqui, ó, telefone, isso aqui, ó, pesa 40 quilos aqui. Aí chega e fala assim, pesado, é pesado. Aí não tem jeito, aí não vai querer ligar. E sabe por que as pessoas preferem o WhatsApp? Sabe por quê? Fala. O não dói menos no WhatsApp. As pessoas preferem o WhatsApp porque o não pelo WhatsApp dói muito menos. E isso porque eu não tô falando nem de vender porta a porta, tá? Vendendo presencial. Que eu já levei muito presencial. No telefone dói, tá? Mas no presencial, pô. Você não sabe o que é. Tem gente que não sabe o que é. Você tá numa loja, você pedir pra entrar, a pessoa ver a tua camisa de empresa, a pessoa fechar. Falar assim, ó. Aqui não. Pô, se eu ganhasse um Pix por cada vez que isso já aconteceu comigo, meu irmão. R$1 de Pix. Porra, cara, tá uma graninha aí. Mas isso que tu falou foi interessante, porque eu vivi isso semana passada, num bancão. Até mencionei no Instagram, não sou de fazer isso, mas fiz. Cara, eu fiquei mais de 2 horas. E tipo assim, deixava o celular pra falar. Várias pessoas me atenderam, ninguém resolveu meu problema. Eu falei, agora é a última vez que eu vou tentar, antes de sair. Já putaço, assim, já queria mandar o nego tomar no cu, assim, do nada. Aí fiz minha última ligação. Uma mulher bem treinada me atendeu. E tipo assim, eu liguei pro número que teoricamente era o que eu já tinha ligado e falaram, não, aqui a gente não resolve isso. E aí eu falei, vou testar nesse número de novo. Velho, mulher me atendeu assim, e eu já, tipo assim, querendo já descontar a raiva de todo o processo nela. Ela falou, não, senhor, não se preocupe que eu vou resolver. Ela pegou, ela falou, olha, eu aqui não tenho realmente como resolver, mas eu vou abrir um chamado e vão entrar em contato com você pelo WhatsApp. Pode ser? Pode. Entraram em contato no WhatsApp e resolveu. Aí eu fico puto porque eu passei, velho. Eu acho que eu liguei pra todas as cidades. É só uma boa vontade, né? É só uma boa vontade. Só a vontade de resolver. Por isso que o Nubank tá ganhando tanto cliente. Eu sou cliente do Nubank e eu tive um problema recente em relação aos dados. Aí foi até semana passada. Foi o quê? Sábado passado, faz uma semana. E aí liguei pro Nubank e meti no Viva Voz. Né? Eu falei, ixi, rapaz, deixa eu fazer minhas coisas aqui enquanto tá no Viva Voz. Cara, deu uns 3, 4 minutos. O cara me atendeu. Resolveu rapidinho meu problema. Me recomendou, me falou tudinho que eu precisava fazer. Por isso que o Nubank, pra quem não sabe, hoje é um dos maiores NPS de banco. É o maior NPS de banco no Brasil. É do Nubank. NPS, pra quem não sabe, é Net Promoter Score, que é o nível de satisfação. E com mais contas ativas. Com mais contas ativas. Do Brasil. Cara... Fazendo o básico. Vendedor vende qualquer coisa? Vende nada. Pior besteira que tem. Eu lembro uma história que a minha mãe chegou uns 2 anos atrás, queria vender a nossa casa, né? Um imóvel que a gente tem. Ela, meu filho, seguinte, você vende bem, né? Aí eu falei, depende. Meu filho, já tava na volta. Eu falei, meu filho, como você sabe vender? Falei, calma. Mas você não fala no Instagram? Eu falei, pois é, sei vender algumas coisas. Filho, eu quero que você venda o nosso imóvel. Vende nosso imóvel. Você sabe vender. Eu falei, mãe, pera lá. Calma. Vou puxar aqui. Foi o Carlos Neto, né? Nosso corretor. Vou puxar aqui o Carlos, que é um excelente corretor. E ele vende pra gente. Não, vão cobrar fortuna. Você não sabe vender. Eu falei, mãe, eu sei vender o que eu vendo. Algumas coisas parecidas que eu vendo. Agora, imóvel, eu nunca vendi imóvel, mãe. Nunca vendi um imóvel na minha vida. Inclusive, um bastidor, uma notícia de bastidor, também 2 anos, não, acho que foi 1 ano e meio atrás, nas grandes construtoras, não posso citar o nome aqui de Belém, me colocaram uma proposta muito boa para eu virar corretor de imóvel. E eu só falei, cara, não tenho aptidão. Talvez se eu tivesse aptidão,
aptidão não, tivesse disposição é uma palavra que eu gosto muito de usar para venda. Se eu tivesse disposição para ser corretor de imóveis, quem sabe desse certo. Mas eu falei assim, não, cara, sem vender isso não tem, e nem tem disposição para vender. Vou ficar aqui na minha, que é educação, é serviço, que eu já vendo bem, e vou canalizar energia nisso aqui. Então, primeiro, o vendedor bom, ele entende o que ele sabe vender. E ele canaliza energia nisso e canaliza energia em descobrir quem que são as pessoas mais propensas a comprar dele. Até porque eu sempre falo isso, venda tem um segredo. Além de um Pix. E quem já viu a gente aí nos comentários não pode falar. Isso é café com leite. Qual que é o único segredo de vendas? Qualquer tipo de venda. Venda de ferro e aço, venda de material de construção, venda de curso de oratória, venda de agência de produção. Só tem um segredo. Qual que é? Oferta? É. Não é para quem oferece mais? Não, tem quase. Tá quase. Tá quente? Tá morno, tá mais pra morno. Olha que eu já assisti. Tu já escutou já isso? escutei. Tu não lembra, tá vendo só? Tu não era contratado na minha empresa, ou será que eu tô fazendo um charminho? Pode ser também. Pode ser. Vendo? Só tem um segredo. Fala pra galera qual é o segredo. Probabilidade. A galera pensa, você encantar. Não, isso é importante também, mas não é isso aqui. Não é você falar. Não, é importante, mas não é o segredo. Probabilidade. Porque quanto mais pessoas eu prospecto, maior a probabilidade de eu conseguir falar com uma pessoa. Quanto mais pessoas eu falo, maior a probabilidade de eu avançar para uma reunião, se for uma venda consultiva. Quanto mais reuniões, maior a probabilidade de eu avançar para um fechamento. Quanto mais fechamento, maior a probabilidade de eu avançar para uma negociação / follow-up. Quanto mais negociações e follow-up, maior a probabilidade de eu ter um novo cliente. Quanto mais novos clientes, maior a probabilidade de eu pegar a indicação desse cliente. E assim sucessivamente. Fala o que é follow-up, porque aí não fica... A gente não é o PrimoCast, fica a tarjinha aparecendo. Follow-up significa o acompanhamento. É quando, por exemplo, aquele teu cliente... Quem tem um cliente aí que está te devendo uma resposta até hoje, você está morrendo no vácuo? Interage aí com a gente. É quando você fala de novo com aquela pessoa, você faz o acompanhamento. Então, eu costumo dizer que você não erra quando você não fecha, você erra quando você não alinha com aquela pessoa a próxima data para vocês falarem de novo. Você não erra quando você não fecha, você erra quando você não alinha de forma clara e objetiva a próxima data para você falar com aquela pessoa. Tinha uma coisa que eu via muito, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Uma coisa que eu via muito na época da Estônia, a gente fazia reunião matinal e aí tinha que pegar o comprometimento de cada vendedor. Aí o nosso líder perguntava, o Johnson perguntava assim, e aí, Felipe, quantas reuniões tu tem hoje? Quantas visitas agendadas tu tem hoje? Aí ele, tenho uma hoje, tá quente. Falei, Felipe, que horas é essa reunião? Não, o fulano lá do pet shop pediu para eu passar lá com ele de 8 até 18, que pode ser que ele esteja lá. Posso bater no microfone? Pode. Isso não é visita, isso é um sonho. Isso não é reunião, é um sonho. É um sonho. Uma visita é 18 horas, um momento que o cara travou na agenda dele, você travou na sua agenda, 18 horas ele vai parar X minutos só para te ouvir. Isso é uma reunião. Então a gente sempre tem que alinhar com o nosso prospect o próximo dia e horário para falar com ele. Então você fez uma reunião, tem gente e tem dados também para isso, tá? Então pesquisa da HubSpot. HubSpot é uma das maiores empresas de software do mundo. Que em média, 41% dos vendedores só falam uma vez com o cliente depois da proposta. Ou seja, eu fiz a proposta, não falei mais contigo. 41%. Se eu não me engano, só 30... Se eu não me engano, não, só 18%, aí eu posso depois puxar os dados concretos, mas só 18% fala até 3 vezes. Só que tem uma mesma pesquisa da HubSpot que a conversão de venda aumenta em 80%, para quem entende de número sabe que é muito, entre o 5º e o 8º contato. Só que a grande maioria só fala uma vez, aí a segunda grande maioria só fala até 3 vezes, e tem mais de 51% das pessoas nem tem gestão de lead, nem tem um CRM, nem tem uma planilha. Pois é, o que é que tu usa para fazer essa gestão? Hoje eu uso o nosso CRM, que por enquanto é o CRM do funil, chama funil de vendas. E estamos vendo já também outros CRM para a rede toda, outros que vão avançando, né, com mais tecnologia. Então eu uso um CRM, para quem não sabe o que é o CRM, se chama basicamente um sistema onde você vai colocar todas as informações, todas as vezes que você falou com aquele cliente, quando você tem que falar com ele de novo.
E eu uso um aplicativo chamado Todoist. O que é o Todoist? Que é bem parecido até com o Remember the Milk ou com o próprio Google Tarefas, que é um aplicativo para me lembrar de fazer as coisas. Então, além de eu colocar no meu CRM que amanhã, 18 horas, eu vou ter que falar com o Felipe, eu coloco também no Todoist, que vai chegar uma notificação para mim dizendo follow-up do Felipe, fale com o Felipe, cobre o Felipe disso. Então, eu tenho toda essa organização. Eu devo ter muita venda, então, para fazer. Porque eu sou velho. Deixa eu falar um negócio. Tem dinheiro parado no teu telefone agora. Não, claro, eu tenho certeza disso. Inclusive de cliente grande que eu... Velho, por não anotar, por não ter esse costume... Como eu tô muito no operacional da empresa ainda, tipo assim, eu dou desculpinha, saca? A verdade é essa. Aí, às vezes, eu tô aqui, ó... Sabe quando tu tá no WhatsApp? Porra, deixa eu ver as conversas. Caralho, eu não falei com essa cliente, velho. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Um negócio também que... Só que é muito próximo a mim, sabe? Eu sou horrível em números. Sou horrível em então números. Somos dois. Eu não sei mexer no Excel direito. Isso é uma das metas pro ano que vem. Eu não sei nem como clica no Excel direito. Não sei mexer no Excel direito. Eu sou horrível em números, mas eu adoro os números. Parece meio doido, né? Tu gosta de ver. Eu adoro os números. Tá, pode crer. Por quê? Porque quando eu vejo pesquisas práticas que justificam alguma coisa que a gente faz, eu falo, porra, porque o número, ele é imparcial. O número, ele não tem preferência. O número é o número. Então não é o Iago que acredita que se fizer assim, vai vender. É o Felipe, não, cara, é número, é estatística, é algo imparcial. Então são números. E eu digo que o que mudou também para eu formar tanto o nosso time de excelência como para eu treinar e formar outros departamentos comerciais, na época da consultoria, foi que a gente fez uma gestão com base em indicadores. Já não se tratava mais de eu acho. Não existe eu acho, não existe esse. Existe números que validam ou não validam. Tem uma frase do Thales Gomes que ele fala assim, ó: enquanto houver dados, a gente vai tomar decisão com base nos dados. Se não houver dados, a gente vai tomar decisão com base no que eu quero, porque eu sou o dono da empresa. Parece meio arrogante, né? Mas tá certo. Tá certo. Então tu vai, não, eu acho que se fizer isso... Não. Cara, ó, teve uma recente, lá, uma das poucas últimas reuniões, a gente quebrava o pau lá aqui em Belém, né? Com o time... Tinha maturidade para isso, a gente quebrava o pau, realmente. Quebrar o pau, eu digo, não é xingar, né? Mas é bater boca no sentido positivo. Então, eu lendo recente, descobri uma pesquisa até do Jeb Blount, que é uma das maiores referências de vendas que tem, best-seller de vendas. E um livro recente dele, ele mostra dados que ele aplicou na empresa dele. Diz que na hora da gente falar no telefone, na hora que a gente for falar no telefone, a gente não deve perguntar se o cliente está bem. O prospect. Alô, Felipe? Opa, Felipe, tudo bem? Por quê? O que ele fala? Partindo de programação neurolinguística, se você deixa tempo para a pessoa falar tudo bem, a pessoa percebe que você é um vendedor. E ela já tem aquele automático de, putz, vem mais um vendedor querendo me empurrar algo que eu não quero. Então ela pega e começa a bloquear tudo que você for falar ou desligar o telefone. Então a gente tem que ir direto ao ponto. Fala, oi Felipe, quem fala é Iago Bahia, a gente ainda não se conhece, eu estou entrando em contato porque a gente está fazendo uma seleção de empresas de marketing que por um motivo não possui um treinamento de venda adequado. Então é uma prioridade para ti vender mais? Na lata. Na lata, porque o cara fica assim, empresa de marketing, não tem vendedor de qualidade, eu tenho essa dor aqui, vender mais? Sim. Aí tu me dá abertura para eu falar o restante. E aí eu fui falar isso pro time, eu falei, time, é o seguinte, a partir de hoje a gente não fala mais tudo bem. Aí uma das minhas vendedoras virou assim e falou assim, mas eu já tô tão acostumado com esse script, tá funcionando muito bem, e eu falo tudo bem. Eu falei, então me mostre o teu número de conexão com agendamento para as pessoas que falaram, tu falou tudo bem. Ela, não consigo puxar isso agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar esse mês todo, vamos testar não falando tudo bem. Não falando tudo bem, você vai falar dessa forma. E no próximo mês a gente testa você falando tudo bem. E depois vamos medir. Vamos medir o que funcionou mais. E aí, se por exemplo, vocês me mostrarem números que funcionam mais, vocês falando tudo bem, eu volto atrás. E aí não tem vaidade nenhuma com o supervisor. Eu falei, eu volto atrás. Tinha uma questão também que a gente fazia lá, que aí a Rita, minha supervisora, mostrou que não estava mais funcionando mais, em números. Ele já sabe como eu sou. E foi o seguinte, a gente antigamente, quando a pessoa não atendia, a gente ia pro WhatsApp, então eu liguei pro Felipe, não me atendeu, eu vou pro WhatsApp deixar uma mensagem. A gente mandava um áudio longo até, um áudio de 1 minuto, que era pra pessoa escutar a nossa voz e depois mandava uma mensagem. Ela começou a me mostrar em números que não estavam funcionando, que era melhor a gente deixar só mensagem de texto e fazer o acompanhamento depois. Aí quando ela me mostrou em números, eu falei assim, beleza, então a partir de hoje, parabéns, a gente só vai mandar uma mensagem depois.
não vou mandar o áudio nesse time. Me mostrou em números. Eu vou falar o quê? Não tem que ter vaidade. Se tá vendendo melhor sem áudio, nesse momento, vamos vender sem áudio, então. Maravilha. Pô, anotei muita coisa aqui. Mano, pra 2025, o que seria importante pra vender bem nesse ano que vem aí? Hoje com IA, com o Instagram, com a internet bombando, muita gente tempo de tela. O que é que tu tem estudado? O que tu acha como vai ser o mercado nesse ano que tá chegando aí? Legal. Eu acredito que vai ser um mercado bem bagunçado agora com a chegada do Trump lá nos Estados Unidos. Querendo ou não, as economias são, grande maioria, dependente da economia dos Estados Unidos. Então, provavelmente, pelo que eu venho lendo, vai vir uma recessão. Então, é menos poder de compra, ou seja, muito provavelmente os consumidores vão estar muito mais criteriosos nessa escolha. E tem uma coisa que eu sempre falo. A gente pensa que o cliente ele parou no mercado. Não, o cliente ele estuda tanto quanto alguns bons vendedores. O cliente chega na tua empresa já sabendo quanto custa, quem te atende, teu ponto positivo, teu ponto negativo. Ele já chega sabendo quase tudo, com acesso à informação tão grande como temos hoje. Com a IA, mais ainda. Ele joga mais ainda a tua empresa e tem um manual da tua empresa antes de você falar com ele. Sim. Então, o nosso cliente tem muito conhecimento. E como provavelmente esse cliente vai ficar criterioso no ano que vem, principalmente falando de varejo, mas de serviço também, o que eu desejo para o ano que vem? O Jeb Blount fala que existem 4 tipos de inteligência aplicada à venda. A primeira inteligência é a inteligência que a gente chama de inteligência inata. É a inteligência que nasce com a gente. Aquele famoso teste do QI. Sim. Não tem jeito. Geralmente fica a mesma coisa. Uhum. Essa inteligência a gente não tem como mexer. Só que tem outros 3 tipos de inteligência que a gente tem como mexer. A primeira é a nossa inteligência cognitiva. É você aprender coisas novas. Então, você precisa estudar sobre IA, precisa se atualizar, uma das grandes metas minhas, inclusive, para o ano que vem. Você precisa estudar sobre redes sociais, sobre posicionamento. Você precisa estudar sobre storytelling, sobre o poder das narrativas. Você precisa estudar oratória, vendas. Você precisa se atualizar no teu produto, aquilo que você vende também no teu mercado. Você tem que desenvolver a tua inteligência cognitiva. A segunda inteligência é a inteligência tecnológica. Você tem que ficar atento aos avanços tecnológicos. Então, a inteligência artificial, eu fui esse ano no evento da Adapta, que é a maior empresa, maior evento de inteligência artificial da América Latina, e é incrível como as grandes empresas estão muito na frente ainda da gente, tanto conhecimento quanto em poder de capital. Então, eu estava falando da história do iFood. O iFood está fazendo uma inteligência artificial para falar no telefone e parece um ser humano. Incrível. Até visto de linguagem eles colocam. Aí a IA não fez Vox né? Mas não tem problema. Parece real. Parece real mesmo. Então, a gente tem que avançar na inteligência tecnológica. E a última, não menos importante, essa que você vai ter que avançar pro resto da tua vida, é a inteligência emocional. Não tem jeito, você tem que avançar na inteligência emocional, você tem que entender que venda é probabilística, você tem que entender quantos nãos você precisa levar até chegar no sim, você precisa lidar bem com as suas emoções, esse é o mal do século. Eu, abrindo aqui pra você, tive burnout esse ano, tive há 2 anos atrás burnout, é a segunda vez que eu tenho burnout aqui, então precisei ir pro um spa pra ver se eu melhorava. É um negócio que eu ainda preciso resolver. Aqui, hora eu mexo, eu coloco muita energia no trabalho, às vezes me frustro e aí dá tilt aqui na cabeça. Então, é um negócio sério que já aconteceu com muita gente por aí. Poucas pessoas têm realmente a cara a tapa de falar sobre isso. Então, você tem que focar na sua inteligência emocional, autoconhecimento. Você tem que entender teu limite, tem que focar na tua saúde, porque, caso contrário, mesmo você desenvolvendo inteligência tecnológica, inteligência cognitiva, não vai ser suficiente. Então, foca nessas 3 inteligências. E por fim, cara, aproveita a jornada, aproveita. Te diverte, ri durante o período, comemora muito. O que vem é comemoração. Pô, você agendou uma reunião, comemora, cara. Comemora, vibra. Tem que ter esses momentos. Pô, bateu meta, cara. Leva teu time pra comer, pra beber. Aproveita também, porque a jornada ela não foi pra ser bruta. O mundo comercial ele tem pressão, tem estresse, mas ele vale a pena. Por isso que a gente tá nele. Então, aproveita a jornada. Que seja leve, que seja divertido também. Maravilha, irmão. Eu quero aqui, de frente para você, desejar boa sorte nessa caminhada. Recebo. Você sabe que pode contar comigo. Assim como eu sei que eu posso contar com você também. Vou contar com você. Espero que... Eu tenho certeza, na verdade, que vai dar muito certo. Assim como tudo já deu na tua vida. Que tu vai impactar ainda mais pessoas. Trazer mais pessoas para se comunicar bem. Eu sou prova viva disso. A minha esposa um dia no carro falou, caramba, esse papo de Vox dá certo. Porque antes, para tu gravar um vídeo, gravar um áudio, tu excluía a Dash.
Agora tu grava de primeira absurdamente. Aí eu falei, é porque, amor, eu sempre me comuniquei bem, eu sempre fui o cara que fui pra frente do quadro, não sou um estudioso, mas nunca tive vergonha de estar de frente para um grande público. Só que eu não conseguia colocar essa ideia. A gente acha que isso, eu achava que isso não, pô. Pega esse corte aí, Hugo. Eu achava, não, eu já sou um comunicador. Eu não preciso fazer curso de oratória. Eu já tenho 60 episódios de podcast gravado. Porra nenhuma. Cheguei lá, velho, o Gil, que é meu instrutor, que é meu facilitador, velho, o aprendizado desde o primeiro dia eu trago pra mim. Até hoje tô na 15ª aula, já faltei algumas aulas. Mas vou repor. Tem uma pequena tarde pra repor? Tem. Tem, mas... Não tem não, brincadeira. Mas seguinte, cara, aprendo muito, todo dia tô ali à prova, vejo a evolução das pessoas ao meu redor, falei, mano, essa menina aí, velho, ela nem falava. Ela chegou aqui, da primeira vez que subiu no palco, ela não conseguiu falar, desceu quase chorando, e agora tá assim. Melhor apresentação, então, velho, total sentido na minha vida fazer escola de... Hoje eu sou um divulgador gratuito. Testemunho de Vox. Eu falo, mano, tu precisa fazer o curso de oratória. Tá aqui, liga pra Vox e te escreve. Não interessa, vai, mano, porque faz sentido pra tua caminhada. Pra qualquer pessoa. Bola, então, velho, pra mim, na minha caminhada fez muito sentido, graças à tua insistência. A minha também, eu sou um desses cases, né? Olha lá aí. pela 8ª vez que tu falou, velho, faz o curso de oratória. Legal. Porque vai te ajudar. E me ajuda. Hoje eu consigo palestrar melhor. A gente teve o maior recando de todos os tempos, com um NPS muito satisfatório, as pessoas entendendo de forma clara, de forma coesa. No PandaCast, as pessoas gostam da comunicação do jeito que eu falo, porque cada um tem sua maneira de se comunicar. E ali com as dicas, eu digo, não, vai por esse caminho, faz isso, treina isso, aprende isso aqui. Olha, a gente vai te colocar no teste, agora vai ser dessa forma, beleza? Não te posiciona assim, não fica muito de costas. Velho, tudo isso. Aí na hora que eu tô numa palestra, conversando, só vendo numa reunião, manter um contato visual. Velho, eu não mantive o contato visual. Eu achava que nada, velho. Eu palestrava olhando pro nada aqui, ó. Velho, olha pras pessoas. Então, se você puder, tiver oportunidade na sua cidade, se você é de Belém, vai na Vox. Vai ter um negocinho pra quem assistir esse PandaCast. Vai ter. O atual CEO da Vox Belém, o Marizal, ele liberou. Autorizou, liberou? Autorizou. Aí dele se não libere. Fala aí pra galera. Eu não mando mais nada lá. Não mando mais nada. Ó, o negócio é o seguinte, ó, quem acompanhou esse episódio do PandaCast vai ter que, claro, seguir o PandaCast, seguir aqui o Felipe, me seguir, @o Iago Bahia. Você vai ter que seguir a gente. Você vai precisar seguir a gente, é claro. Nada de graça nessa vida. Mas se você comprovar aqui que viu a gente no PandaCast, você vai ter, quem é aqui de Belém, uma mentoria individual de oratória à sua disposição para você ser avaliado, subir no palco da Vox Show e ter um feedback. E claro, se fizer sentido, você avança com a gente. Se não quiser, não for uma prioridade para você, tudo bem, você vai ter um feedback e faz muito, muito sentido. Se você não for aqui de Belém, o que eu posso te prometer? Eu prometo que eu vou tentar por ti. Eu vou falar com o franqueado responsável. Estamos aí em praticamente todas as capitais, em muitos interiores, acho que só Macapá e no Acre a gente ainda não chegou, porque vai chegar lá também. Então eu vou ver pra você, não posso te prometer porque já depende dos outros franqueados, mas pelo menos uma reunião lá, uma aula experimental, eu prometo que vou tentar pra você. Bora fazer assim, vou deixar o @ clicável na descrição. A pessoa vai lá, clica e vai lá no Instagram da Vox. Pronto, Marizal. É só falar lá no Instagram da Vox, quem é aqui de Belém, falando da Vox, o Marizal. Se não for daqui, você pode falar lá também e pedir que o time fale comigo, que a gente vai desenrolar pra você. Agora eu quero que tu deixe uma mensagem final pra toda a tua equipe, pra todos os teus amigos daqui de Belém, pra todo mundo que tu vai deixar muita saudade, eu tenho certeza aqui nessa cidade. Que bacana. Dá uma mensagem pra essa galera olhando pra essa câmera. E agora pra você que é amigo de Iago Bahia e foi impactado de alguma forma por tudo que eu falo, na maluquice aqui que eu falo, tanto em oratória, em vendas. Se de alguma forma eu te impactei, eu desejo obrigado, porque a forma que eu mudei, que eu transformei a minha vida, foi transformando a vida de vocês. Então eu aprendo muito conversando com vocês, eu aprendo muito ensinando vocês, principalmente vendo a história de vocês. Então se eu pudesse dar um recado realmente, Felipão, é tomar posse da tua história, porque a tua história ela é tua, e a tua história ela vende. Toma posse da tua história, realmente. Não tem nada que venda mais do que você falar a verdade e contar a sua história. O melhor vendedor não é aquele que engana, não é aquele que fala besteira, é aquele que fala a verdade e faz um bom acordo
Nem muito bom para o cliente, nem muito bom para ele. Bom para ambos. Faz sentido? Obrigado, irmão. Tamo junto. Aulas. Vambora. Gente, esse foi o PandaCast 66 com Iago Bahia, nosso novo diretor comercial e sócio da Vox Tio. Tamo junto. Vambora.